mais do que nunca de uma vitória esta noite no estádio Moisés Zucarelli diante da Ponte Preta, pois a equipe do Tubarão ocupa a 19ª colocação do Brasileirão da Série B e está aí ameaçadíssimo em relação ao rebaixamento à Série C em 2024. Quanto ao time, o técnico Eduardo Souza contará aí com o retorno dos jogadores. Vamos ver aí os jogadores que entram no lugar. É o Paulinho Mocelin, ele vai para o jogo, assim como o jogador Lucas Coelho retorna no ataque na equipe do Tubarão. Em contrapartida, estão fora Diego Jardel em transição, Pedro Cacho e também o Salomão no departamento médico da equipe azul e branca do norte do Paraná, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, esse é André Luiz, o repórter feliz, trazendo pra gente todas as informações, as primeiras, né, de Ponte Preta e Londrina, jogo da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai pegar uma carona com ele aqui nos canais Futebol Interior. Não tem problema não, vamos com ele. Vamos fazer o seguinte então, eu mesmo faço a vinheta. Francisco. Oi, Frank, grande abraço, boa noite, tudo bem, Frank? Aí, agora sim, vai. Boa noite, Marcelo, boa noite, nação Ponte Pretana. Cisco Kid, né? Lembrei do Cisco Kid. Beleza pura. Marcelão, jogo difícil pra macaca, hein? Vamos lembrar que esse Londrina aí que tá lá embaixo, na Série B, o futebol brasileiro hoje, não tem jogo mole, né? Não tem essa história de, vai ser fácil. Ponte tem que entrar séria, jogar séria. O Londrina vem pra complicar a Ponte aqui com toda certeza. E temos mudanças na macaca, né? Vamos ver aí, a gente tem pedido tanto. E vamos ver como é que a macaca vai se portar. Mas, Marcelo, com toda a dificuldade, creio numa boa vitória da Ponte aí para chegar com moral no derby. Elvis voltando ao time, você acha uma boa? Marcelo, nem que seja 45 minutos, o Elvis precisa jogar, né? Que a nossa esperança é contar com ele no derby. Com toda certeza está sendo preparado para lá. Mas se não joga hoje, nem que seja 45 minutos, você perde muito ritmo de jogo, né? O Elvis já vinha de... Me corrija aí, Marcelo, acho que 4 jogos fora, não é isso? 3, né? 3? São 3 rodadas, é. Então tá. E precisava hoje pelo menos um tempo de jogo. Se ele seja sair jogando ou entrar na segunda etapa. A opção foi para ele entrar jogando. Deixa o Elvis jogar e tá tudo certo. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai falar mais das mudanças no time de hoje. A Ponte, que como o André disse, tem 3 desfalques aí, mas tem a novidade do Elvis, enfim, já a gente vai falar quem joga, fica no gol, quem vai entrar na lateral esquerda, daqui a pouquinho tudo isso para você aqui nos canais Futebol Interior. Para Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Pruning Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. Estamos em FM 98.5, 102.5 para toda a região de Campinas, Circuito das Águas, na internet, nos canais Futebol Interior, em todas as plataformas, você que nos acompanha também no canal de áudio, obrigado. Para participar, YouTube, Facebook Futebol Interior e também através do nosso zap que está na tela. Estamos na tela, esse bonitão que está falando sou eu, Marcelo Corsato, ao meu lado o Francisco, daqui a pouco na tela aparece o nosso repórter também. WhatsApp na tela, 19 989 89 35 26. Por falar em repórter, ele chamou. Então, André Luiz vai antes do primeiro intervalo. Já prepara o primeiro intervalo aí, produção. Vai, André, o seu destaque, mais uma informação. Em relação à equipe do Londrina, saiu agora a escalação oficial do técnico Eduardo Souza com 2 alterações. Paulinho Mocelin ficará como opção no banco reservas. No seu lugar, Fabrício vai para o jogo. E o Lucas Coelho nem sequer foi relacionado. E o atacante Everton será a esperança de gols do Tubarão esta noite diante da Macaca, Marcelo Corsato. Muito bem, Paulinho Mocelin, toda vez que ele joga contra a Ponte Preta, ele vai bem. É bom jogador o Paulinho Mocelin, tá jogando no Londrina. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar mais, daqui a pouco tem convidado do André, tem também o Arthur Eugênio trazendo aí história desse confronto entre Ponte e Londrina. Já também o Carlos Corsato chega aqui na transmissão, ele que tá um pouquinho
atrasado, deve estar no trânsito, né? E daqui a pouco ele chega. Tenho certeza que antes da bola rolar, ele vai assumir aqui o comando da narração dos canais Futebol Interior. Mas também se ele ficar muito tempo atrasado, se ele se atrasar, não tem problema não, que o André Luiz é narrador, eu sou narrador, o Frank Francisco também pode estrear como narrador. Não tem problema, Carlos, vai com calma, porque você já não é bom no volante. Aí, se tiver com pressa, fica pior ainda. Pior motorista de todos os tempos que eu conheço. E o Mr. M é narrador? O Mr. M é. O Mr. C está na mesa de som e agora, com a produção do Mr. C no começo da nossa transmissão, a gente vai para o intervalo na rádio e também nas redes sociais dos canais Futebol Interior. E a gente volta daqui um cadinho. Segura a onda, canais Futebol Interior aqui, ó. Nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. 6h18, de volta aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo a gente na Essência FM 98.5, 102.5. 7 da noite, a bola vai rolar para Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Ô André Luiz, antes até do Arthur Eugênio, vamos fazer o seguinte, passa então o time da Ponte Preta que entra em campo daqui a pouquinho para encarar a equipe do Londrina. Já, 7 da noite, 25ª rodada, o último jogo da Ponte Preta antes do derby. Vai, André. Vamos lá, Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe na ala direita, a zaga Matheus Silva, o Fábio Sanches e também o Gabriel Silva, meio campo Felipinho, Amaral e Elvis, e o ataque com Mailton, Paulo Baia e Eliel, meu caro Marcelo Corsato. Tudo bem, tá certo. Hã? Não, é assim mesmo, acontece. Hoje a minha produção hoje tá daquele jeito. Eu acho que ele não tomou um remedinho, cara. Eu acho que ele não tomou o remedinho. Acho. Ô, André, escala o Londrina aí pra gente, por favor. Vamos lá. O Londrina
Ainda porque a assessoria de imprensa solta, não na sequência, mas eu vou Não, pode ser do jeito que eles mandaram aí. Do jeito que eles mandaram, né? Só pra gente ter uma noção. Ezequiel, Gabriel, João Paulo, Marcos Pedro, Fabrício, Everton, Igor Leite, Iago Dias, Rafael Vaz e Moisés. Muito bem, ó, o time do Londrina, ele ganhou da Ponte no primeiro turno 3-0. Para quem não se lembra daquele jogo, a Ponte Preta teve um jogador expulso no começo do segundo tempo, que foi o Filipinho, né? E aí o jogo tava 0-0, aí os caras fizeram 3 gols, né? Mas aquele time do primeiro turno é praticamente outro time agora no segundo turno, né? Por exemplo, tem o Rafael Vaz, zagueiro que, aliás, estava envolvido até na polêmica dos jogos aí, das apostas, enfim. Mas Rafael Vaz, enfim, contratou alguns jogadores, o João Paulo é o principal nome do time, né? Aquele mesmo volante que passou pela Ponte Preta no alto aí dos seus 38 anos. Assim, entendo eu que o Londrina tem time pra sair dessa zona da degola aí. Tem time não, tem elenco, né? Porque às vezes você contrata jogador, o cara tem nome, né? E aí você vai montar o time e não dá liga. Acontece, né? Mas o time do Londrina tem bons nomes. Tanto que o André falou, o Paulinho Mocelin tá no banco de reservas, né? E pra mim o Paulinho Mocelin hoje no time da Ponte ele era titular. Marcelo. Oi. A novidade no banco da Ponte é Thales hoje. Ah, aleluia, hein? Thales no banco. A Ponte tem umas coisas, né? Os caras somem, aparecem. A reportagem não pergunta, a direção não fala. Sabe, é um negócio que parece assim, ó. Ó, o cara tá no jogo, num dia ele joga. Aí ele fica 4, 5 jogos sem aparecer, nem no banco de reservas. Aí no outro dia ele aparece de novo. E ninguém sabe, né? A gente supõe que ele tava machucado, né? Porque informação oficial eu não vi em lugar nenhum. Ah, o Pintado falou. Tá bom. Mas depois de 4, 5 rodadas. E a reportagem que acompanha, ninguém pergunta também, né? Ninguém pergunta também. O mesmo que acontece com o Júnior Tavares. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que aconteceu aquilo. É assim, ó, se ninguém perguntar, não faça questão de responder, tá? Não faça questão de responder, né? Tá parecendo Câmara Municipal aí que eu conheço pelas cidades da região. Ô Frank, no gol, portanto, não temos aí o Kaique França. O Pedrão foi o escolhido. Você tá com o Pinta? Com certeza, o Pintado fez uma boa escolha, Marcelo. Quem tem jogado, na verdade, é o Pedro Rocha. Então, assim, ele tem sido escolha do Lauro. E o que nos demonstra que a Ponte tem uma ordem de goleiros, né? Kaique, Pedro e depois o Luan. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Pedro Rocha. Eu acho que nós temos um goleiro aí de muito futuro, que se continuar humilde, trabalhando com seriedade aí, estamos tranquilos em termos de gol. Quanto a isso, eu não vejo nenhum problema, Marcelo. Espero que o Gabriel, você não me perguntou, mas eu quero falar. Isso, eu já ia perguntar, mas você já pode emendar aí. Então vamos embora. O Gabriel Silva, espero que ele já esteja um pouco melhor, mas um pouco mais à vontade. E é bom a gente sempre falar isso aqui, Marcelo, que o jogador ficou muito tempo parado, ele estava na Europa. Então ele vem para o Brasil, com um tempo de inatividade muito grande, e pega logo de cara uma Série B para disputar. Não é fácil, a gente tem que ter paciência. Ele não vai conseguir ir lá na frente e voltar a fazer o que o Arthur está fazendo. Então ele tem que fazer um jogo sossegado. É como eu disse, a primeira participação dele foi lá em Ribeirão Preto, na primeira etapa. O Botafogo não se criou em cima dele, não teve nenhuma jogada. Só que no início do segundo tempo ele já sentiu. Então, que ele consiga aí hoje já está mais à vontade, né? Consiga jogar, consiga ter uma produção melhor. E gostei, Marcelo. A escalação da Ponte hoje me parece bastante equilibrada. Ele vai jogar com Elvis e Paulo Baia, provavelmente o Mailton e o Eliel. O Mailton com um pouco mais de liberdade, né? O Paulo Baia também, quando descer, provavelmente o Mailton fica um pouquinho mais atrás. O Elvis, nesse tipo de montagem da equipe, eu acredito que o Elvis seja aquele homem de centro que vai jogar atrás da meia cancha do adversário. É um lugar onde eu gosto de ver o Elvis jogar. Não é 4-3-3 não, Frank? Depende. Mailton na segunda linha de lateral pela esquerda, o Paulo Baia pela direita
Pode ser, Ou Marcelo. até o Mailton pela direita e o Paulo Baia pela esquerda, né? Eu entendo que o Mailton ele rende melhor pelo lado esquerdo jogando avançado, né? Sim. Eu colocaria o como eu Mailton jogaria. de lado esquerdo, mas numa segunda linha. Então, no caso, seria um 4-3-3. Eu acredito que sim, principalmente quando a Ponte tiver com a posse de bola no ataque, Marcelo. Talvez quando a Ponte estiver sendo atacada, a gente consiga enxergar essa linha de um 4-4-2. É uma variante, eu gosto muito dessa escalação, porque todos passam a ter liberdade, né? Você não vai ficar com nenhum jogador preso, fixo. E o Eliel vai ter toda a mobilidade. Eu ia perguntar pro André, mas eu desisti, porque a Ponte não fala. E o seu Xará? O que aconteceu com ele no nem banco? sequer está no banco. Né? Então. Vai poupar pro derby? O banco da Ponte, Frank, Luan, Edson, Tomás Kaique, Samuel Andrade, Fraga, Lucas Natan, Thales, Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. E Marcelo, saiu, já tá na sequência, aliás, em suas posições o time do Londrina, com Neneca no gol, ala direita Ezequiel, os zagueiros Rafael Vaz, Gabriel e na ala esquerda Marcos Pedro, o meio-campo João Paulo, aquele mesmo que o torcedor da Ponte conhece, o Moisés e o Igor Leite, e o ataque Fabrício, Iago Dias e Everton. Muito bem, esse é o time do Londrina para pegar a Ponte Preta. Gente, ó, eu tenho que chamar o Arthur Eugênio, depois tem convidado, mas só pra gente falar da parte de baixo da tabela, a gente chegou a estar 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos aí do primeiro que tava na zona do rebaixamento. Hoje são 3, tá? 3 pontos e o Sampaio Corrêa, ele entrou na zona do rebaixamento porque a Chape venceu, né? O confronto que estava atrasado, que foi contra o Botafogo em Ribeirão Preto, e a Chape saiu da zona da degola com 25 pontos. Ela tá com 25 pontos, mas o Sampaio Corrêa tem 25 pontos. Como a Chape tem 6 vitórias, o Sampaio Corrêa 5, o Sampaio foi lá para a zona da degola. Então a nossa diferença é só de 3 pontos agora da zona do rebaixamento, todo mundo com 24 pontos, com 24 jogos, tá? Todo mundo com 24 jogos, então a diferença são de 3 pontos. Né? Então, hoje requer que a Ponte consiga ponto e pontos, se possível a vitória, porque o Londrina tem 19 pontos. É claro que eu não quero que isso aconteça, mas se a Ponte, por exemplo, perder para o Londrina, vão mudar mais gás aí para o Londrina, ele vai para 22, né? E aí, provavelmente, vamos fechar a rodada com pontuação de Z4, e aí vamos pegar o Guarani fora de casa no próximo sábado, quer dizer, então é importante que a Ponte Preta consiga fazer o dever de casa. Esse negócio de poupar jogador aí pra derby, que é daqui uma semana, eu não entendo, não vou entender nunca. Os caras trabalham todo dia, tem do bom e do melhor, né? Não vou falar aqui que recebe em dia, mas também diz a Ponte Preta que estão recebendo em dia, né? E o cara não pode jogar um jogo na sexta-feira e outro jogo no sábado, vai poupar o cara na sexta? Como assim? Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo isso, sabe? Eu não entendo isso. Quizás o trabalhador brasileiro pudesse trabalhar numa sexta-feira e folgar a semana inteira só pra trabalhar no outro sábado, né? Depois, jogador de futebol é cheio de mimimi. Cara, pô, pra mim o André, ele poderia estar no banco de reservas hoje porque ele não jogou nada no último jogo, né? Não sabe, então. A Ponte Preta não divulga. O meu ponto fica falando aqui, né? E ele é mala. Ponto mala, velho. Ele é meu ponto, fica falando aqui. Ponto mala. Quando você tiver com o microfone na mão, você fala. Mas é um ponto chefe. Um mala do caramba. Então informe. Cadê a informação oficial? O que aconteceu com o André? Que o André tá machucado. Não veio ainda. Aliás, não veio não. Não tem informação. Não tem mesmo. Não Aliás, tem, pô. Falando em informação, hoje, sexta-feira, em julgamento no STJD, o zagueiro Fábio Sanches foi absolvido pela expulsão diante do Avaí e o zagueiro fica livre para atuar na sequência da Série B, inclusive no derby, se não levar o vermelho hoje diante do Guarani. Ele não tá pendurado não, né? Ele não tá pendurado não. Não, né? Os pendurados na ponte é o André, atacante, Ramon Carvalho, Tomás Kaique e Edson. Todos estão no banco, né? E tem gente que nem tá jogando, nem tá no banco mais. O André não tá no banco. Não tá no banco, o Edson não tá no banco. O Ramon Carvalho tá no banco. Tá no banco e o Tomás Kaique tá no banco. Então todos o Edson tá no banco. Tá no banco, Edson? Tá no banco. Só o André que tá fora. Tá fora. Muito bem, Então, não tem informação oficial. Quando sair informação oficial, agora, eu acho que ele tá machucado, eu acho que ele tá sendo poupado. Achar é uma coisa. Quero saber a informação oficial do clube. Do clube. Oficial até agora não. Então esse negócio de achismo não é comigo, não. Jornalismo, eu não sou jornalista, eu sou radialista. Mas jornalismo não tem achismo, gente. Não existe achismo. Não existe isso. Não pode ter achismo no jornalismo.
Você tem que ir a fundo na informação. Então tem que ser uma informação oficial. Tem informação oficial? Não tem. 6h29. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar o Arthur Eugênio. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma história bacana de jogadores que estiveram, né, nessas equipes aí. Na Macaca e no Tubarão. No Tubarão e na Macaca. De penteado novo. Arthur Eugênio 2023, quase 2024. A bola é tua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar o confronto entre Ponte Preta e Londrina para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta e também na história do Londrina. Os mais antigos torcedores da Ponte Preta vão matar a saudade de Serginho, um meia clássico, um meia de muito talento que jogou na Ponte Preta no início dos anos 70 e participou do time do Londrina, que foi o Tubarão nos anos 70. Sérgio Américo da Silva Gomes nasceu no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, no dia 10 de agosto de 1949. Faleceu precocemente. Com apenas 58 anos, Serginho morreu em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, no dia 29 de dezembro de 2007. Serginho surgiu nas categorias de base do Fluminense. Em 1968, foi emprestado ao Bom Sucesso. Disputou muito bem o Campeonato Carioca daquele ano para adquirir experiência. Voltou ao Fluminense, participou de vários jogos como titular no time do Fluminense. Você vê uma imagem bonita de Sérgio Américo Serginho como ponta esquerda do Fluminense. Ele jogava fechando pelo meio, era um jogador altamente técnico, faltava um pouquinho mais de vibração, mas Serginho foi muito bom jogador. Nesta foto, o goleiro é o campeão do mundo de 70, Félix. Serginho, no Fluminense, com muitos jogadores de qualidade, acabou não tendo oportunidade. Teve uma rápida passagem pelo Vasco da Gama, passou também pelo Palmeiras, também pelo Londrina. Logo em 1971, uma passagem pelo Londrina, tendo Djalma Santos como treinador. Mas em 1972, chegou ao time pontepretano e foi muito bem na Ponte Preta. Serginho, na Ponte Preta, teve 2 anos de extremo êxito. Um jogador que o torcedor mais antigo da Ponte vai lembrar muito bem. Você vê aí um elenco completo da Ponte Preta com Sérgio Américo, Serginho, o penúltimo agachado, Serginho, Ponte Preta e Corinthians, disputando bola com Rivelino. Olha este time da Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta vai matar saudade aqui no futebol interior. Neste time da Ponte Preta, 2 jogadores disputaram Copa do Mundo. Valdir Pérez, 3 Copas do Mundo. Gali, Araújo, Chicão, Copa do Mundo de 1978. Marinho e Geraldo. Agachados, Paulinho, Pedro Paulo, Adailton, Serginho e Tuta. Serginho, o número 10 da Ponte Preta. Outra foto de Ponte Preta com o Serginho. Este time da Ponte também um time interessante. Sérgio Américo é o primeiro em pé. Gali, Valdir Pérez, Araújo, Geraldo e Walter. Thales, Paulinho, Adilton, Mosca e Tuta. Sérgio Américo na Ponte Preta. O torcedor pontepretano matando a saudade. O torcedor mais antigo, Serginho, foi um meia de muita expressão. Mas em 1975, a Ponte Preta, precisando de dinheiro, acabou negociando o Serginho com o Saad de São Caetano do Sul, que estava montando um grande time para o Campeonato Paulista. A Ponte Preta vendeu Serginho, Serelepe, o volante, e Walter, o lateral esquerdo. Ele fez um Campeonato Paulista em 1975
interessante. O Saad montou um time forte. Ele foi tão bem no Campeonato Paulista de 75 que o São Paulo o contratou junto ao Saad. Você vê Sérgio Américo, o Serginho, no São Paulo. Justamente no São Paulo que ele deixou de ser Serginho para ser Sérgio Américo, porque já tinha no São Paulo o Serginho Chulapa, o grande Serginho. Sérgio Américo fez 34 jogos com a camisa do São Paulo. E do São Paulo, ele foi negociado com o Londrina. Você vê uma das poucas imagens que tem de Serginho como titular no time do São Paulo. Nesta foto, ele é o último agachado ao lado de Pedro Rocha. Antes, Serginho e antes ainda, Muricy. O goleiro é Valdir Pérez. Em 1976, Sérgio Américo chegou ao Londrina, participando de um Londrina que se preparava para ser grande. Primeiro ano do Londrina no Campeonato Brasileiro, em 1976. E também inauguração do Estádio do Café em Londrina. E Sérgio Américo foi contratado como a grande expressão do time do Londrina. Ele já havia tido uma passagem com êxito e voltou ao Londrina. E foi muito bem no Londrina. Você vê aí uma foto de Sérgio Américo no Londrina em 1977. O último agachado, ao lado do Serginho, é o Nenê, ponta esquerda, que jogou também na Ponte Preta, jogou também no Guarani. E o segundo é o Carlos Alberto Garcia, que virou uma lenda em Londrina. Olha que foto bonita do time do Londrina, com Sérgio Américo. Serginho é o primeiro agachado. Em 1978, Sérgio Américo foi negociado com o Nacional, da capital paulista. O Nacional tentava montar um time forte para subir na divisão intermediária, mas não conseguiu o acesso. E em 1979, Sérgio Américo foi para o Comercial do Mato Grosso. Jogou em alto nível. 3 temporadas pelo Comercial de Campo Grande. Na época, o futebol sul-mato-grossense era de bom nível, não era a várzea que é hoje. Depois de 1981, Serginho, o Sérgio Américo, resolveu encerrar sua carreira, voltando para o Rio de Janeiro, onde faleceu precocemente, aos 58 anos, no dia 29 de dezembro de 2007. A carreira de Sérgio Américo, contada aqui no Futebol Interior. Quer mais detalhes, quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, tá então, histórias do futebol falando aí, ô Frank, de jogadores que passaram pela Ponte, pelo Londrina, esses dois times, né, esses dois clubes que na década de 70, especificamente, 75, 6, 7, 8, 9, montaram timaços, hein? Daqui a pouco você fala, peraí, aí, agora sim você pode falar. O Londrina sempre montou bons elencos. E esse período que você falou, eu me lembro, 78 o Londrina, se eu não me engano, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Tinha Brandão de centroavante, times que assim que dá saudade. E voltando aqui pro Sérgio Américo, o Dr. Arthur Gênio foi muito feliz. Baita de um jogador, eu era menino, tenho na retina aqui um gol no majestoso contra o Juventus, que foi simplesmente sensacional. O pessoal mais antigo deve se lembrar. Ele fez o gol um pouquinho antes da linha do meio de campo, no campo de defesa da Ponte do lado esquerdo. O Frank, o Londrina tinha uma torcida e tinha um time que jogar lá no Estádio do Café não era fácil. Aliás, se não me falha a memória, em 77 pelo Campeonato Brasileiro, eu não me recordo agora precisamente se é 77 ou 78. A Ponte foi jogar lá e perdeu o jogo.
Não, nessa época o Londrina montou bons times, né? Sim. E mais ou menos na época que a Ponte Preta também tinha times que chegavam dúvida, sempre em Marcelo. decisões, nas finais, entre os melhores. Né? É um período que eu sou um dos saudosistas. Dificilmente você via aqui. E olha, até o nosso rival aqui, dificilmente tinha time fraco. Eram bons jogos, havia mais público, né? Havia um interesse, parece que era maior, mas não é que parece. Você tinha futebol, né? Os caras foram campeão brasileiro, pô. Nessa época. E tinha futebol. Marcelo, mas só 78 também, amigo, depois. Mas é verdade. 81, taça de prata. Contra o Curitiba, E quantos vices nós tivemos nesse período? Assim... É o que eu falo, o futebol de Campinas, por isso que foi chamada na revista Placar, em 1978, o doutor Arthur lembra, de a capital do futebol. Eu lembro, chegaram a montar fizeram uma capa com jogadores de Ponte Preta, e eu aqui falo, não tenho problema nenhum, Guarani, né? E tinham lá jogadores, aquilo praticamente era uma seleção brasileira. E tem uma curiosidade, que assim, esses dias eu estava revendo algumas coisas, em 81 voltaram a fazer a seleção de Campinas. Sim. E, curiosamente, se você olhar na seleção de Campinas, o Lúcio em 78 na Ponte Preta. E na seleção de Campinas de 81, ele estava no Guarani. Estava no Guarani. No Guarani, e depois em 82, tem uma revista Placar, que eu me recordo, Jorge Mendonça com a camisa da Ponte. Nesse ano, o Jorge Mendonça, pro torcedor que não vai se lembrar aí, quando o Cilinho foi treinador, em 83, a Ponte teve, gente, pasmem, de cá, Mário Sérgio e Jorge Mendonça. Meu Deus. E o Cilinho me fez o favor de falar que Mário Sérgio e de cá não podia jogar junto. Então ele escalava um ou outro. Pra você ver, até os gênios erram também. O Cilinho era um baita no treinador. Mas ele tinha essas coisas. Um baita no treinador. Ô Frank, você queria ter no seu time Mário Sérgio, Jorge Mendonça e de cá? Pelo amor de Deus, era pra jogar pro... E tem um centroavante aqui, Marcelo, deixa eu ocupar só mais um minutinho. Chamava Nível, veio do 15 de Jaú. Que centroavante, jogava demais, um craque, hein? O tempo urge, daqui a pouquinho eu vou registrar a participação da galera aqui nas redes sociais. Estamos também em 102.5, 98.5. Já o André tem convidado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho em definitivo para todas as emoções de Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você
procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Sim, esse cara sou eu. 6h44, 17 minutinhos para 7 horas da noite. Agora na mesa de som, o nosso bolachita, Edu Luiz na mesa de som dos canais Futebol Interior. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente tem ficha técnica do jogo, tem mais informações para você daqui a pouquinho. Todas as emoções de Ponte Preta e Londrina. Lembrando que temos um enviado lá para o estádio Moisés Lucarelli, que é o nosso Pedro Lino El Cabeção. A qualquer momento ele pode aparecer na transmissão. Mas agora, o André Luiz, você tem convidado. Chama aí, meu companheiro. Vamos ouvir o atacante Paulo Baia. Baia, são 3 jogos de invencibilidade, com uma vitória em casa e 2 empates fora. Como observa o momento da Ponte hoje? Estamos numa crescente muito boa, né? Estamos numa crescente muito boa, são 3 jogos, 5 pontos, né? Claro que teve jogos que dava pra gente sair com resultado positivo com 3 pontos, mas o Campeonato Brasileiro a gente sabe que é um campeonato bastante difícil. E pontuar fora de casa é bastante importante, a gente tem feito isso. Agora temos um jogo amanhã muito difícil contra o Londrina e fazer o dever de casa com o apoio da torcida e, se Deus quiser, sair com resultado positivo os 3 pontos, né, que é o mais importante. O que projeta desse duelo, um compromisso contra o Londrina aqui em casa? Vai ser um jogo difícil, né? Vai ser um jogo bastante difícil, né? A equipe do Londrina aí é uma equipe muito bem qualificada, né? E vamos tentar impor aquilo que o professor tem nos pedido durante a semana aí, pra gente poder fazer um grande jogo, respeitando o adversário, claro, mas que possamos ter o apoio da nossa torcida e que possamos fazer uma excelente partida e sair com resultado positivo, sair com os 3 pontos, que é o mais interessa e que nos dá confiança no decorrer da temporada aí. Tá aí, esse atacante Paulo Baia, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, Paulo Baia, atacante da Ponte Preta. A Macaca joga daqui a pouquinho, a bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Bom, gente, seguinte, ó, já também o Carlos vai estar aqui na transmissão, né? Mas vamos lá, então. Vamos ter na Ponte Preta as novidades aí. O André já falou. Mailton, Elvis e Gabriel Silva naquela dobrada aí de laterais pelo lado esquerdo. Provavelmente o Mailton deve fazer a função. O André já informou, né? Não está nem no banco de reservas. Ele que está pendurado. Deixa eu passar aqui para você que está acompanhando a gente, né? Essa classificação da Série B, lembrando que esse é o último jogo da Ponte, antes até do derby, que acontece no próximo sábado. O jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, André Luiz, sua expectativa aí para público hoje, no Majestoso, daqui a pouquinho? Olha, Marcelo, o torcedor da Ponte, logicamente, o time jogando em casa, jogo que antecede o derby, eu acredito que o público vai comparecer, algo em torno de 3 mil torcedores, 2.900 a 3.100. Muito bem. Bom, o Vitória é o líder do campeonato, 47, o Sport é o segundo, 45, o Criciúma é o terceiro, 44, o Juventude é o quarto com 43. A Ponte Preta está na 14ª colocação, 28 pontos. O Londrina está na zona da degola, 19 pontos. Os 4 últimos são Sampaio Corrêa, que tem 25, todo mundo com 24 jogos, tá, gente? A Chapecoense, na verdade, tem 24 jogos também. Todo mundo com 24 jogos. Sampaio Corrêa, 25, Tombense, 20, Londrina, 19, ABC,
14. Além desse jogo da Ponte com Londrina, já tivemos Mirassol e Juventude, Criciúma e Vila Nova, 1-0 para o Juventude em cima do Mirassol, o Criciúma bateu o Vila Nova 1-0. Além da Ponte com o Londrina, teremos hoje ainda na Ilha do Retiro o Sport pegando o Ituano. Amanhã, 5 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior, tem Sampaio Correia e Guarani, 5 da tarde também Tombense e Ceará, 6 da tarde ou 6 da noite, como queira, CRB e Novo Horizontino. Chapecoense pega o Avaí já no domingo, 3h45. No domingo também, às 18 horas, Atlético Goianiense e Vitória. Que jogo, hein, meus amigos? E o Botafogo de Ribeirão, às 8 da noite, na segunda-feira, pega o ABC. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui que tá junto com a gente. Já a ficha técnica do jogo, mas vamos abraçar você que está acompanhando a gente, não só na FM, né, 98.5, também 102.5, como também aqui nas redes sociais dos canais Futebol Interior. É muito bom bater aquele papo, trocar uma ideia com a nação. João Batista de Paula, primeiro a chegar, abraço a todos aí, valeu João. O Fábio tá sempre com a gente, eu acho que o Fábio acompanha mais a nossa transmissão do que a do time que ele torce. Gustavo Carvalho, um abraço. Valeu, Gustavo. Jorge Ramos. Só vou mandar um abraço aqui, vai. Daniel Costa. Deixa eu ver quem mais. Fernando Rodrigues. Valeu, Fernando. Osmar Dangar, Júlio César. Vanderleia Macedo. Fábio Alves. Viviane Cristina. Luísa Salles tá mandando um vamos Ponte. Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Jogo importantíssimo, não podemos pensar em empatar. Perder será uma catástrofe. Lembram do Tombense? Isso aí, tô contigo e não abro. WC, Wilson Correia. Bom, faltando 10 minutinhos para 7 horas da noite. Vamos fazer o seguinte, já tá tudo preparado. O nosso repórter já tem a escalação da Ponte, já tem a escalação do Londrina, os jogadores do banco de reservas, tem a arbitragem também. Então vamos em 30 segundos escalar as equipes para você. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Pintado definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-3-3. Vai a campo com Pedro Rocha, o goleiro número 1. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 27 no costado, o quarto zagueiro e capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 34 é Gabriel Silva. O meio campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 8, Amaral. 10, Elvis. E à frente, 7, Mailton. 34, Paulo Baia. Aliás, 16, Paulo Baia. E 9, Eliel. Olha o repeteco da Macaca, de Pedro Rocha 1, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Gabriel Silva 34. Meio campo, Felipinho meia dúzia, Amaral 8, Elvis 10. E à frente, Mailton 7, Paulo Baia 16 e Eliel com a 9. No banco, Luan, Edson, Thomas, Kaique, Samuel Andrade, Fraga, Lucas Natan, Thales de volta ao time. Aliás, ao banco de reservas. Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito, já no gramado do Majestoso. 24 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. 28 pontos na tábua de classificação. 14ª colocada com 38% de aproveitamento. Na disciplina, são
70 cartões e 9 vermelhos. 70 cartões amarelos e 9 vermelhos. Marcou 15, sofreu 20. Pablo Diego, hein? Há 1 ano não joga, é o seu artilheiro, tem 3 gols. Próximo sábado, Derby, 2 de setembro, às 18 horas, no Brinco, contra o Guarani. É o próximo jogo da Ponte Preta. Futebol interior. É o Londrina Esporte Clube, o leque, escalado e definido pelo técnico Eduardo Souza, vai a campo no sistema 4-3-3 com Neneca, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Ezequiel. A zaga central, 22, Rafael Var, com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Gabriel e na ala esquerda, meia dúzia, Marcos Pedro. O meio campo do Tubarão começa com 5, João Paulo, capitão da equipe. 50, Moisés e 10, Igor Leite. E à frente, 7, Fabrício, 11, Iago Dias e 9, Everton. Olha o repeteco do Londrina de Neneca 1, Ezequiel 2, Rafael Vaz, 22, Gabriel 4, Marcos Pedro, meia dúzia, João Paulo 5, Moisés 50, Igor Leite 10, Fabrício 7, Iago Dias 11, Everton com a 9. No banco, Saulo, Arthur Félix, Garratti, Luan Freitas, Vitor Hugo, Paulinho Mocelin, Rodrigo, Zé Vitor, Ariel e Peu. O Tubarão todo dia azul diferente. Aliás, vários azuis aí no uniforme do Tubarão. 24 jogos, são 5 vitórias, 4 empates, 15 derrotas. 19 pontos ganhos, 19º colocado. Vice-lanterna do torneio, 26% de aproveitamento. Disciplinas, 63 cartões amarelos e 3 vermelhos. Marcou 20 e sofreu 36 gols, saldo negativo de 16. O seu artilheiro é o volante, capitão do time, João Paulo, tem 5 gols. O próximo jogo, sábado, dia 2, 3h30 da tarde, no estádio do Café, contra a equipe do Tombense. Arbitragem. Apita o jogo, Gustavo Ervino Bormann. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Kleber Lúcio Gil. Assistente 2, Bruno Miller. O trio de Santa Catarina. O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tá aí então a ficha técnica do jogo para você, Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte Preta, vamos estar nas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, Futebol Interior. Você pode mandar mensagem pra gente, se é antes, se não é antes, se vai torcer pra Macaca, se não vai torcer, não importa. Mete o dedo, compartilha a nossa transmissão, manda ver. Marcelo, eu vou ganhar o que com isso? Nada. Mas é claro que vai, o YouTube, por exemplo, divulga para mais gente, a nossa transmissão chega aí a mais torcedores nesta noite já, né? De sexta-feira, noite de sexta-feira. Eu posso estar louco, eu acho que eu não bato bem na cabeça, mas eu vi o André com o uniforme indo pro banco de reservas. Eu posso estar maluco, mas eu vi na televisão, quando a Ponte estava subindo, eu vi o André se encaminhando pro banco de reservas. O cara não vai ficar na arquibancada e vai entrar pelo campo, né? E eu conheço o André. Marcelo, ele não está na relação. E eu conheço o André. Eu até falei com o Frank aqui. Falei, o André tá indo lá, tá com um uniforme, tava com um agasalho, mas tava com chuteira e tudo, tava subindo lá pro gramado o André para ficar no banco de reservas. Depois a gente vai dar uma olhada com mais calma. Nesse momento, o TOS com os capitães, né? O Carlos fala capitões, mas são os capitães, o Fábio Sanches e o João Paulo. Vou fazer o seguinte, eu vou passar então pro nosso coordenador, o 13 do Rádio Brasileiro, que vai assumir o comando da transmissão de Ponte Preta e Londrina. Bolachita, solta a vinheta. Carlos Cossato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar, 25ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, tem Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte, você vai se ligar comigo com toda a equipe de esportes aqui dos canais Futebol e Interior. Só para deixar claro aqui que o ponto do Marcelo era eu, ele só fala borracha, né? E me dá um desespero, porque eu não tenho o microfone perto, né? Eu não consigo entrar para arrumar as borrachas que ele fala. Só fala borracha, né? Então o ponto sou eu e sempre que achar que devo entrar, entrarei com toda a tranquilidade do mundo para não deixar, né, o amigo se perder nas palavras. Com certeza. Né? Mas é ele que comandou, então tá bom. Aliás, fez demais, porque eu tava lá do outro lado. Fazer o quê, né? Rapaz, como é bom a gente estar na posição que a gente, né, acha que sabe fazer alguma coisa, porque, olha, seja bem-vindo, viu, Bolacha? Você, Felipe, vocês não sabem, o Dreia, o Thiago, que já faz uns 200 anos que não participa com a gente também, mas não sabe a falta que vocês fazem pra gente. Sejam bem-vindos aqui, tá? Vamos que vamos! Pra Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte, repórter André Luiz, o repórter feliz, Frank Francisco, o nosso comentarista, o Marcelo Corsato vai estar no Facebook, o Marcelão vai no Facebook. Pouca gente sabe, mas esse Eduardo Souza, ele, ou lembra, né, trabalhou na Ponte Preta, aliás, 2 vezes já, 2015 e 2018, ele era auxiliar técnico do Doriva. E nas 2 passagens com o Doriva, ele esteve como auxiliar técnico da Ponte Preta. Inclusive, né, ele naquele derby 3-2, Ponte Preta e Guarani no Brinco de Ouro da Princesa com 2 gols do André Luiz, ele era o auxiliar técnico do Doriva. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do Londrina, tudo de azul, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol. Ponte, Londrina, Londrina e Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte com várias mudanças, hein? Ó, o Pedro Rocha, eu apostei R$1.000 com o Pedro Lino, né? E ganhei R$1.000 do Pedro Lino. Não sei se ele vai pagar, né? Mas tava todo mundo escalando aí o Luan, sites, né? E olha, o goleiro vai ser o Pedro Rocha. Jogou o Pedro Rocha. O Gabriel Silva veio para a lateral esquerda. Só fica aí esse senão o Elvis. Eu já havia escalado o Elvis também como titular no time da Ponte, né? O Mailton, novidadíssima no time da Macaca, porque o André, sabe-se lá o motivo, não está nem no banco de reservas. O Marcelo disse que viu o André ali. Eu acredito duvidando 98%, mas vamos aguardar. Posse de bola no primeiro tempo do time do Londrina, mas da Ponte já tá com a Ponte. Bola aqui pro goleirão Pedro Rocha. Toca a bola aqui pro Gabriel Silva, falta. Primeira falta do jogo. O árbitro da partida, o catarinense Augusto Ervino Bauerman de Santa Catarina, marca a falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Daqui a pouco teremos o nosso repórter, o Pedro Lino, que está lá no estádio, mas daqui a pouco a gente chama o Pedro Lino lá no estádio Moisés Lucarelli. Estou ao lado do Frank Francisco, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do André Luiz. Quero a sua participação com a gente aqui no YouTube. Você participa, manda mensagem pra gente no YouTube. Eu vou no YouTube. O Marcelo Corsato vai no Facebook. Você que tá comigo aqui no YouTube, aproveite para dar aquele like, para distribuir o seu joinha aqui nos canais Futebol Interior. Olha que bacana aqui, ó, você ligado conosco no YouTube Futebol Interior. Osmar Dangar, o Wilson Correia, tá ligado com a gente. Osmar Dangar pergunta o André, nem no banco, hein? Nem no banco. A Sônia Amaro, ó, Sônia Amaro, querida esposa do nosso querido amigo, meu professor Rony Viana, tá com a gente aqui também. Passou para dar um oi. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Severino Francisco da Silva, boa noite, boa narração. Piracicaba torcendo para Macaca querida, bola para Ponte. Na ponta direita, Mailton. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta para Filipinho. Contrato renovado com a Ponte Preta, toca a bola para Gabriel Silva. Gabriel Silva bota essa bola no meio. Bola para Paulo Baia. Vem cruzamento lá na ponta direita. É pro Mailton. Entrou na grande área, fez o passe. A bola vai entrando! Ele é o gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Primeira tela printada do jogo.
Cruzamento na esquerda do Paulo Baia. O Mailton foi na ponta direita, fez a finta e tocou pro Eliel, que mandou pro fundo da rede. Na pequena área, perna esquerda, ele só cutucou. A bola foi morrer no canto. No canto do goleirão Neneca, que nada pôde fazer. Eliel desbloqueia o placar do Majestoso e printa a tela. Eliel faz a alegria do torcedor pontepretano. Faz o terceiro gol dele no campeonato. Agora ele tá lá como artilheiro da Ponte junto com o Pablo Diego. Eliel 9, a camisa dele é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Ponte 1, Londrina 0. Eliel, o nome do gol. Eliel, 1000 vezes você, Eliel. Goleirão Neneca. Essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá um detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Macaca. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que da primeira descida da Macaca no jogo, Paulo Baia pelo lado esquerdo levantou a cabeça, cruzou de perna direita, Mailton entrou como um raio na diagonal, ganhando e deixando na saudade o marcador, e apenas cutucou no meio da pequena área. Eliel, de perna direita, deu um tapa de boa noite, cumprimentando o goleiro Neneca no canto baixo direito, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Moisés, no Carelli. Eliel, camisa 9, Ponte 1, Londrina 0. Macaca na frente, Ponte 1-0 para cima do Londrina. Eliel foi pra rede. Os últimos 6 jogos do Eliel, 3 gols, 1 assistência para gol. O Frank Francisco. Ponte na frente, 1 para Ponte, 0 pro Londrina, Frank. Jogadaça, nação. Paulo Baia aqui do lado esquerdo, Carlos, deu uma virada de bola. O Mailton, ele matou a bola fazendo a finta. Rapaz, que inteligência. Ó, me lembrei dos bons tempos dos pontas direitas, hein? E aí o Eliel fez o que ele sabe fazer, Carlão. Gol! O menino é gol! Ele é o Ponte na frente, Ponte 1-0. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vem o time do Londrina, o Tubarão, perde o jogo, 1-0, Marcos Pedro, vai lá para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, tira, Matheus Silva, bola volta para João Paulo, ele bate forte pro gol, ela sai, vai embora. Linha de fundo, João Paulo é um chuta-chuta danado, hein, André? No primeiro lance do Londrina, João Paulo de perna direita, mandou a direita de Pedro Rocha, que apenas observou. Tiro de meta para a Ponte, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para a construtora Patriani. Vamos lá, comecinho de jogo, 7 da noite, 5 minutos. Marcelo Venâncio, ele é o cruel da Ponte. O João Rodrigues, vocês sabiam que quem gosta de futebol Valeu, João. Tá ligado aqui, Eduardo Tolentino. Eu avisei. Ele é o cruel Osmar Dangar. Nesse campeonato, nada. Não entendi aqui, Osmar. Gé volta quando? Vai demorar, viu, de Santos. Um abraço pra você. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui que o André, ele foi poupado. Também penso que é isso, né? Porque ele tá pendurado, são 2 cartões amarelos. Mas vamos aguardar. O João Rodrigues, que adora futebol. Ele gosta de bolas, o João Rodrigues. Valeu, João. Obrigado pela sua participação. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola. O time é do Londrina. Ele volta a bola aqui um pouco mais atrás. Ela volta. Ué. Quem gosta de futebol gosta de bola, né? Gosta de bola. Gosta de bola. Certeza. É isso aí. Gosta de bola rolando. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time do Londrina. Ele volta a bola, chegou o Moisés e pra trás o toque. Ela sai, vai embora, linha de fundo, escanteio pros caras, hein, André? E no cruzamento do setor direito, chegou ali a zaga da Ponte, batendo pra trás, a bola foi pra linha de fundo, mas último toque foi do jogador do Londrina, apenas tiro de meta para Pedro Rocha, continua 1-0, Majestoso. Informação para Iga Atacado. Assim vocês me tricam, pô. O Mário Garotinho, bela jogada, belo gol, abraço, moçada, bom trabalho. Ô, Mário Celso, aquele abraço. Olha o Elvis, que jogadaça do Elvis, passou pelo Moisés, faz o passe na ponta esquerda, era ali pro Paulo Baia, chegou a zaga da equipe do Londrina para tirar. Eu estou completamente atrasadaço nos teaser, sei disso, então vambora, bolacha. O primeiro teaser, a gente nunca esquece, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você.
Construtora Patriani. Daqui a pouco a gente paga esse aí, não tem problema não. Oi. Eu acho que eu vi gnomos então, porque a informação que o Pedro Lino passou pra mim que realmente o André não tá no banco de reservas, eu confesso que eu vi o André subindo com os jogadores. Então eu vi gnomos, me perdoe, nação Ponte Pretana. E a gente falava no pré-jogo, né, Carlos, com relação ao Mailton na esquerda, entendia que ele ia jogar numa segunda linha adiantado na esquerda. Nananina não, né, Frank? Mesmo porque também o gol foi, a jogada do gol foi pela direita, ele tá jogando adiantado pelo lado direito como um segundo ala pela direita. Segunda linha, mas lá pela direita. Ele tá, até brinquei aqui, eu me lembrei do antigo ponta direita. A jogada foi típica. Quando chega pra ele, ele mata fazendo a finta. Que jogadaça. O Mailton, na base, explicaram a posição errada pra ele, né? Porque o Mailton não é lateral, cara. O Mailton é atacante. E na ponte com o Pintado, esquece, não será mais lateral. Aparecido Alves, boa noite, rapaziada. Cheguei bem na hora do gol do Eliel. Se é pé quente, meu querido. Vivi Vicente. Boa noite, meninos. Cheguei, bora, macaca. Marcelo Venâncio. Tá ligado pra gente? Vai ter alteração no time do Londrina, hein? Vai lá, fala aí, André. Não dá mais para o camisa número 10, Igor Leite. Ele será substituído. A primeira alteração de Eduardo Souza na equipe do Londrina. O Ariel vai entrar no lugar dele. Aliás, a alteração nesse momento foi embora o camisa número 10, Igor Leite, para a entrada do 20, Ariel. Aproveitar rapidinho, mandar um abraço para grandes amigos que tive a oportunidade de trabalhar, não diretamente, mas com eles em 2008 na Rádio Brasil. A Sônia Amaro e o Rony Viana, aquele abraço. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Bora, Macaca vencendo pelo placar de 1-0. A Ponte precisa vencer, tá a 3 pontos, né? Do time do Sampaio Correia, né? Porque a Chapecoense jogou 2 jogos em São Paulo. Aliás, a Chapecoense em São Paulo, 2 jogos em São Paulo, fez 6 pontos, né? Ganhou 2 jogos seguidos lá com o Claudinei Oliveira. Aliás, o desempenho do Claudinei Oliveira como técnico, né? No Vila Nova ele caiu, deixando o Vila Nova perto ali do G4. E aí chega na Chapecoense, 2 vitórias seguidas pro time da Chape. Vem Gabriel Silva voltando ao time hoje na vaga do Arthur. Falta. Pra cima dele, o árbitro para, marca falta do Ezequiel, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, já passamos de 10 minutos passados deste primeiro tempo. A falta para a Ponte foi cobrada, mas a zaga da equipe do Londrina tirou, aí o último toque do jogador da Ponte, ela saiu. O árbitro tá parando para marcar uma falta lá na ponta esquerda. Falta que vem ali o Rafael Vaz, jogador que estava no São Bernardo, já passou pelo Vasco da Gama, já passou pelo Flamengo, jogando no time do Londrina. E ele é bom jogador no campo de ataque. Bola pro time do Londrina, vem bola lá pro Moisés. Bola para Moisés, tá na ponta esquerda, achei que foi falta esse do jogador da Ponte, o árbitro não deu. Bola botou ali pelo meio, pra cima do Marcos Pedro. O jogo tá parado, o árbitro tá marcando só lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança. Lado esquerdo, lá do lado do povo. O André Luiz diz que entre 2.900, 3.100 torcedores. Jogo às 7 horas da noite. Último jogo antes do derby, número 206, que será realizado no Brinco de Ouro da Princesa no próximo sábado. Não nesse, né? No outro, dia 2 de setembro. Bola pro time do Londrina. Vem Marcos Pedro, levantamento na boca do gol. Matheus Silva mete o cabeção na bola para tirar dali. Aí vem ali o Mailton jogando recuado, toca a bola pro Elvis na ponta. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Paulo Baia. Vem o Paulo Baia, chuteira amarela pro Paulo Baia, ponte toda de branco, faixa preta no peito, toca a bola pro Elvis. Que jogada do Elvis, que passe do Elvis pro Eliel. Eliel, 3 gols nos últimos 6 jogos com a camisa da Macaca. Eliel com o Pintado, tá ganhando forma. O Eliel com o time da Macaca, com o técnico Pintado. Bola ali pelo meio, Matheus Silva toca a bola na ponta direita, abre o jogo, toca a bola ali pro Mailton. Mailton toca a bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral tentou fazer o passe aqui na ponta direita. Procurava ali o Luiz Felipe, que estava um pouco mais na frente. Chegou a zaga da equipe do Londrina para tirar, joga a bola para lateral. É lateral para Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Vamos com a macaca, você tá ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior? Manda mensagem, tá bom? Você que tá no YouTube, você que tá no Facebook. Facebook é concursato, tá? Facebook é com o Marcelo, daqui a pouco o Marcelo vai falar. Vai chamar você no YouTube, no Facebook. No YouTube é comigo, torcedor, no 989-89-35-26, você também participa. 19, o nosso código de área. 19, o nosso código de área. Neuri Menezes, acabou o juizão, pra que tanto acréscimo assim? Osmar Dangar, tá perguntando se já estamos no intervalo. Vivi, você chegou, a ponte marcou, diz aqui o Osmar. O Sandro, ô Lelê, ô Lalá, o derby vem aí e o bicho vai pegar. Pronto. Parei por aqui. Valeu, vem o time do Londrina. Bola lá pela ponta esquerda. Bola pro time do Londrina com o Ariel, que entrou no primeiro tempo com 10 minutos na vaga do Igor Leite, que eu quase não falei o nome dele. Aliás, acho que não falei. Bola para João Paulo. Toca a bola para Ariel na ponta. É o Moisés agora que vem pegar. Vem na ponta. Vem Moisés tentando abrir um mar da Ponte Preta. Ele abre o jogo aqui pela ponta. Bola pro João Paulo. Mas não tá valendo nada porque o auxiliar número 1 aqui, o Kleber Lúcio Gil, catarinense, pegou impedimento do ataque do Tubarão. É isso, o André Luiz? É isso mesmo, impedimento marcado no ataque da equipe do Londrina, bem marcado pelo assistente 1, o Kleber Lúcio Gil. Lance favorece a Ponte e continua 1-0, a Macaca vencendo majestoso. Informação para Alves Satoshi. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 989-89-35-26 989-89-35-26. O jogo tá parado, falta em cima do Felipe Amaral. E não vai pintar cartão, vai seguir assim mesmo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Já chegamos a 15 minutos. Olha o toque do Bolacha da mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. O nosso Eduardo Rodrigues. São Paulo é bolacha, né? No Rio de Janeiro o pessoal conhece como biscoito. Bola aqui pro campo de ataque. Isso é porque ele não foi para outros estados, né? Acredito eu. Bola ali na ponta esquerda pro time da Ponte. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Te contei não, para homenagear aqui o Mário Celso, um dos maiores locutores esportivos que o Rádio Campineiro já ouviu. Aproveite o tempo, porque o tempo passa e como passa. 16 passados do primeiro tempo no regressivo. Que, Marcelo? 39? 29, cara. Cara, não faz isso comigo, não. Você não vai com a minha cara? 29 no regressivo para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, te contei não. Ponte 1, Eliel marcou a 2:40 do primeiro tempo. 0 pro Londrina, placar ao vivo Futebol Interior. Vai, Corsato. Não complica, simplifica. Tivemos já 2 jogos pela 25ª rodada, aconteceram na terça-feira. Mirassol 0, Juventude 1, Criciúma 1, Vila Nova 0. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. E pintou amarelinho no jogo aí, André. É, o primeiro do jogo para Matheus Silva, que não estava pendurado. Ele que acabou aí abraçando a camisa número 20, o Ariel, que entrou no lugar do jogador Igor Leite. Falta pelo lado direito, favorece a equipe do Londrina. Vem aí João Paulo na cobrança. Informação para a Pizzeria e Papagaios. Com 17 minutos do primeiro tempo, um zagueiro amarelado. Vida dura pra nós. Daqui a pouco o Frank vai comentar. Vem o time do Tubarão, vem o time do Londrina, perde o jogo, quer o gol de empate. João Paulo já passou pela Ponte Preta. Vem ele pra fazer a cobrança. 37 anos de idade, o João Paulo. Camisa 5, capitão.
do time do Londrina. Vem pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Ariel pra trás. A bola vai voltar, vem ali, era o Moisés que tava, né? Aí agora o Ariel, na ponta esquerda, recebeu do Marcos Pedro. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga da ponte e sai. Linha de fundo, agora sim, primeiro escanteio do jogo pro Tubarão, André. E é pelo lado esquerdo, favorece o Londrina, o próprio João Paulo vai para a cobrança. Lado esquerdo de ataque, lance de perigo, a meta do goleiro Pedro Rocha da Macaca. Você aproveita para dar aquele joinha lá na nossa transmissão aqui no YouTube. Muito obrigado pela audiência. João Paulo, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Tubarão, para a equipe do Londrina. Na grande área, o Rafael Vaz, ele é bom de cabeça, hein? Gabriel também levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches. Pedrão ficou no meio do caminho, Fábio Sanches tirou. Aí veio o Eliel, rouba essa bola pra ponte. Vem o Felipe Amaral também. Chega Luiz Felipe pra roubar a bola pra ponte lá na ponta direita. Vem pra cima dele ali na marcação o jogador o Everton. A bola voltou pra ponte, é pro Eliel. Vai correr, chega ali o Rafael Vaz. Toca essa bola pra trás. Bola pra Neneca, sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vivi Vicente com a gente. Dávila Abreu. O placar tá aí na tela, né, Dávila? Mas tá 1-0 pra ponte, viu? Gol marcado com menos de 3 minutos. Ele é o 2:40. Se o meu relógio aqui não estiver errado. Olha o Moisés. Vai queimar dali dentro da grande área. Perna esquerda pra fora. Zaga da ponte bobeou. Moisés, perna esquerda, bateu. Ela saiu à esquerda do Pedro Rocha, André. No rebote da zaga da ponte, Moisés de perna esquerda, chutou, o Pedro Rocha observou, a bola saiu à esquerda do poste esquerdo do goleiro da ponte, tiro de meta para a Macaca que vence por 1-0, informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, Essência FM, 102,5, 98,5, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Já o Franco vai falar do jogo. Quase 20 passados desse primeiro tempo. Vem Londrina. Bola aqui pro campo de ataque. É o 9 do Londrina, é o Everton. Vem ali Matheus Silva, jogando pela esquerda. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Daqui a pouco, aquele contato lá com o Pedro Lino no estádio Moisés Lucarelli. Bola pela direita. Vem o time do Londrina jogando com uniforme com um azul que eu adoro. Eu adoro essa cor. Todo azul. O time do Londrina com o número branco às costas. Trabalha a bola o time do Londrina. Bola aqui pela ponta esquerda. Fácil de ver também a numeração, como da ponte também. Hoje tá legal para os narradores. Hoje vocês da imprensa não vão conseguir reclamar, não. Bola pro Iago Dias. Tá lá na ponta esquerda. Briga ali pro Luiz Felipe. Mas o árbitro tá marcando. Ele marcou ali pro time do Londrina escanteio, segundo do jogo pro Londrina, André. Último toque do Matheus Silva pela linha de fundo, escanteio favorece, aliás foi o Luiz Felipe pela linha de fundo, escanteio para o Londrina, João Paulo na bola e a presença marcante do torcedor do Londrina, falange azul presente do Moisés Lucarelli. Escanteio, vem João Paulo para fazer a cobrança do escanteio, Vasta na grande área, levantamento na boca do gol, a zaga da ponte tira e tirou pro meio, chegou o Elvis, ganhou essa bola para Macaca, toca a bola para Paulo Baia, o Eliel tá aqui na ponta esquerda, o Paulo Baia sai da ponta, vai lá pro meio, onde tem um monte de jogador. Aí ele toca a bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral fez o passe longo, é pro Mailton, muito forte. Luiz Felipe, que tava por lá. O Luiz Felipe tá jogando mais à frente, viu? Por incrível que possa parecer. O Mailton que tá jogando atrás ali na lateral direita. Eles inverteram, porque no começo do jogo o Mailton tava mais à frente. Tanto que o gol sai assim, né? Sai com o Mailton jogando lá pela ponta direita. Vem ponte, bola aqui pela esquerda, ganha a bola o Eliel. Eduardo Souza, técnico da equipe do Londrina, já trabalhou na Ponte Preta por 2 vezes. Abre os braços, não gosta. Paulo Baia, toca pro Eliel, forte, ela sai. Vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina. Canais Futebol Interior. Essência FM 102.5, 98,5. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Ronaldo Neto aqui no YouTube, diz que vai ser 3-0 para nós, amém. Já o Danilo, o Dávila Abreu diz que o Londrina vai ganhar. Eu discordo, mas
Vamos ver no final do jogo. O Edilson Roberto tá mandando boa noite. Londrina vem. Marcos Pedro lá na ponta. Vai para a linha de fundo pro cruzamento por baixo. Chega a zaga da Ponte, Mailton. Brigou ali com o Everton. Foi para fazer o cruzamento. O árbitro tá dando posse de bola para a Ponte. E aí, André? O último toque realmente foi do jogador do Londrina, o camisa número 9, o jogador Everton. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para a Ponte, continua 1-0, a Macaca vence. Informação para Bebidas Poti. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos na metade da metade do jogo. Agora 23 passados do primeiro tempo. 22 para terminar o primeiro tempo de jogo. Mais acréscimos no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contém não majestoso. 25ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Macaca na frente, Eliel marcou a 2:40 do primeiro tempo. Ponte, Macaca 1, Londrina, Tubarão 0, placar ao vivo. Futebol interior, daqui a pouco você fala, Marcelo. Vem ali o Mariel, tá na ponta esquerda, virou pro Marcos Predo. Cruzamento, bateu pro gol, pega o goleiro. Pedrão. Eu achei que o Marcão ia cruzar, mas que nada. Perna esquerda, ele mandou uma bomba. Pedrão espalma a linha de fundo. Escanteio para os homens, escanteio para o Londrina, André. E de Marcão para Pedrão. Marcos Pedro chutou visando o ângulo superior direito. Pedro Rocha fez uma linda defesa mandando para escanteio. A primeira dele no jogo é escanteio lado esquerdo. Olha o Londrina. Vem cobrança do escanteio. João Paulo de novo para a bola. Levanta na boca do gol. Toque de cabeça. A bola vai ficar com o Gabriel Silva. Chega para tirar para a equipe da Ponte. Ih, toque errado. Bola para o time do Londrina. Saiu errado. Vem Ponte. Álvaro bateu para o gol. Matheus Silva pegou no Gabriel. Sai tocando a Ponte dentro da grande área. Os jogadores do Londrina estão pedindo pênalti ali, que a bola teria batido no braço de alguém na Ponte. Daqui a pouco eu completo o placar, viu, Corsato? Já já você vai falar, porque a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque. Eliel virou, trabalhou. Bola pro Elvis. Foi pro chão. Falta, o árbitro para, marca a falta, falta do Gabriel, pintou cartão pra ele aí, André. O camisa número 4 pegou o Elvis na passagem que veio ao solo, é frontal, a falta, a meta do goleiro Neneca e amarelo para o camisa número 4, jogador Gabriel, o segundo no jogo, primeiro para jogadores do Londrina. Informação para Plano e Alimentos. Antes da cobrança de falta, eu confirmo, Ponte 1, Londrina 0, 25 do primeiro tempo, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, também pela Série B, tem Esporte e Ituano. Amanhã, 5 da tarde, cobertura dos canais Futebol Interior. Tem Sampaio Correia e Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 25 passados do primeiro tempo, a Ponte vence o Londrina pelo placar de 1-0. Os caras estão reclamando com o árbitro, aquele lance lá na grande área, estão pedindo toque de mão. Eles estão pedindo toque de mão e o árbitro até agora não falou nada. O árbitro toda hora mostra que o cara tava com a mão pra trás, cara. Se eu sou árbitro e o nego manda eu ir no VAR, eu dou cartão pro cara, aí o VAR teria que chamar, né? E o VAR não chamou, então como o VAR não chamou, ele segue. E o Elvis não vai bater a falta, é o Paulo Baia pra bola, vai bater direto pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Neneca. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e o Londrina sai com esse jogo apoiado aqui dentro da pequena área, rapaz. Sai ali com o Gabriel. Jogando para a equipe do Londrina, que vem, bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola para Fabrício volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para João Paulo já abre esse jogo, toca a bola ali pro Gabriel, que tem cartão, aliás, os dois números 4 do jogo com cartões, os dois únicos amarelos do jogo, bola para Rafael Vaz, ele que sai, começa todas as jogadas da equipe do Londrina lá na ponta, ele abre o jogo, trabalha a bola aqui pro Iago Dias, vem o Iago, vai lá para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, se joga na bola o jogador da Ponte, Filipinho,
Mete o pezão na bola, joga a bola, saiu para a lateral. Bola para a equipe do Londrina, canto esquerdo, lado esquerdo do campo de ataque, do lado ali da Serponte, da Ponte Chopp. As torcidas uniformizadas da Ponte. O Frank, você vai falar já, viu, meu amigo? Já você fala. Lateral, Marcos Pedro pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Luiz Felipe mete a cabeça na bola. Vai, Frank! 27, passados o primeiro tempo, Ponte 1-0. Carlos, o Pintado precisa. Vai, Carlos. Olha o João Paulo, vai bater de fora da área pro gol. Matheus Silva tira, volta a bola. Matheus Silva de novo para tirar. Bola volta para Moisés, chega. Fábio Sanches tira. Vai, Frank. Precisa acertar rapidamente o posicionamento do Filipinho e do Felipe Amaral. Eles estão jogando em linha e quando um é batido, o outro também. Agora, estavam os dois do mesmo lado e o corte acabou sendo feito pelo Filipinho, né? Mas precisa tomar muito cuidado, o posicionamento dos dois não tá legal e isso tá deixando uma brecha enorme pro Londrina. E futebol é engraçado, né? Sai o Igor Leite e melhora a equipe do Londrina. A equipe do Londrina acertou, esse rapazinho aí, o Ariel, entrou bem, hein? E não tô gostando do juiz, Carlão. Moisés, por incrível que pareça. Pra bola, trabalha a bola aqui no meio, ele abre esse jogo, volta a bola ali na ponta, bola pro Fabrício toca a bola ali no meio, retornando bola aqui na ponta esquerda, bola pro Rafael Vaz, camisa número 22, ex-Vasco, ex-Flamengo, estava no São Bernardo, no Campeonato Paulista, bota essa bola aqui pro camisa número 4, o Gabriel trabalha a bola aqui na ponta direita, bola pro Fabrício, tá na ponta, o Ezequiel já partiu aqui pra pegar essa bola, mas ele volta a bola aqui no campo de defesa. Bola para João Paulo já trabalha essa bola aqui na ponta, ele bota a bola para Fabrício, vem o número 7 aqui dos caras, é o 11 aquele ali, é o Iago Dias, volta a bola um pouco mais atrás, bola pro camisa de número 4, o Gabriel vai colocar essa bola aqui no caminho, deu bobeira, vai sair do gol, goleirão da Ponte. Fábio Santos deu bobeira agora ali, hein, André? E que bobeira, o detalhe que no lançamento, visando a entrada do Ariel, o Fábio Sanches parou, ele saiu na cara do goleiro Pedro Rocha, que se antecipou e fez a defesa, e parece que houve um toque ali do Ariel no Pedro Rocha, que está caído, jogo paralisado, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para Ridger, comunicação integrada. Canais Futebol Interior, Essência FM 98,5, 102,5, futebol com cara de FM, futebol na essência. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ô, produção, quando tiver o Pedro Lino, avisa, viu? Tá difícil. Não, então tudo bem. Vamos que vamos. Quando tiver o Pedro Lino, a gente coloca o Pedro Lino no ar. Quer soltar esse teaser? Dá tempo. Canais Futebol Interior, Essência FM 102.5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bola pro time do Londrina aqui na ponta, Vinho. O árbitro tá parando para marcar uma falta do Gabriel Silva. O Eliel até dominou a bola, mas o jogo tá parado. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Chegamos na metade do jogo. Metade do primeiro tempo. 30 minutinhos passados do primeiro tempo de jogo. 1 para a Ponte, 0 pro Londrina e pintou o cartãozinho aí, viu, André? Pintou amarelo, mas eu fiquei na dúvida. Foi pro 7, né? Foi pro 7, o Fabrício Baiano, amarelado. É o terceiro da partida, segundo para jogadores do Londrina. Informação para Jump Esportes. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Nery Menezes que a Ponte parou. Gilberto Gabriel, vamos, Ponte. Vamos, minha Ponte, ele coloca aqui. O Ronaldo Neto, hoje o Londrina vai entregar cara essa vitória, mas vamos ganhar sim, se Deus quiser. Edilson Roberto, tem galinha... Não era pra me ter lido essa mensagem. O Edilson... já era. Não, é que ele escreveu aqui, tem galinha alucinada. Na live, tá dizendo ele. Já achei aqui a mensagem. Ronaldo Neto, o que não podemos negar é que temos bons goleiros. Lauro fazendo um bom trabalho. Valeu. Tem um outro nick aqui que eu não vou ler, não. Silvana Pereira, temos que ter tranquilidade. Vai, Macaca. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O Joaline. Não, gente. Valeu, Joaline. Obrigado, viu, pela sua participação. Valeu. O Hilário tá dizendo aqui que o Tubarão vai virar. Ô, Hilário, eu acho que não, mas obrigado pela sua participação.
Quase 100 simultâneos aqui no YouTube. Aproveita para deixar o seu like. Até você que é anti, viu? É muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Se for educado, eu vou ler aqui a sua mensagem numa boa, como já li várias aqui. Obrigado pela audiência. Canais Futebol Interior, Essência FM, 102,5, 98,5. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Branquê, fora do jogo aí, meu querido. Quase 33, primeiro tempo, 1-0 pra Ponte. Carlos, a Ponte fez o gol, né? Nós temos esse problema de marcação e a Ponte não consegue achar uma forma de sair pro jogo. Londrina, esse juiz ele é estranho, ó. Falta no Paulo Baier, mas ele não pode deu. parar, viu? O cara tem que continuar, não, mas mesmo né? assim, né, Carlos? É uma jogada muito descarada essa falta, não tem como não dar. E a Ponte não consegue achar uma saída. O Baier não encaixou, Carlão. A Ponte tá estranha, precisa ter calma, acalmar aí e centrar esse jogo. E esse rapaz aí, Carlos, o Ariel entrou muito bem, ele conseguiu pegar o vácuo ali do Filipinho e do Felipe Amaral e tá dando trabalho pra gente, hein? Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, já tem o repórter do estádio, o Pedro Lino, já tá conosco. Fala, Pedro, como é que tá, um amigo? Tudo bem? Seu destaque aí, Ponte Preta já vencendo 1-0, Pedro. Boa noite, Carlos Corsato. Tá me ouvindo certinho aí? Opa, perfeitamente, presidente. Boa noite a todos que estão na escuta de Ponte Preta e Londrina, na Rádio Essência FM Portal Futebol Interior. Majestoso com bom público, viu, Corsato? Um friozinho gostoso aqui, mas a Ponte segue ganhando 1-0. E vem o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque, vinha, era o Moisés na marcação, rouba essa bola o time da Ponte. Aí vem o Elvis, esperou a falta e ganhou. O jogo tá parado, falta pra Ponte na intermediária, campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 34 minutos passados do primeiro tempo, 11 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Para homenagear Mário Celso Garotinho, dos maiores narradores esportivos de Campinas. Mário Celso dizia: te contei não, majestoso, 25ª rodada. Dizia aqui em Campinas, né? Porque lá em Santa Catarina ele continua falando. Ponte 1, Londrina 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Na terça-feira, Mirassol e Juventude, 1-0 pro time de Caxias. E vem Londrina, Iago Dias de fora da área, vai queimar dali, bateu forte pro gol pra fora. E teve desvio, hein? A Ponte marca mal. Teve desvio, o árbitro tá marcando escanteio, André. E no chute forte de Iago Dias e fora da área. Ele bateu de perna direita, a bola resvalou no pé do Filipinho e foi embora, passando à direita da meta de Pedro Rocha. Escanteio lado esquerdo, o Londrina desce, João Paulo, camisa 5 na bola. Eu confesso que não vi escanteio não, mas o árbitro tava no lance, viu, então tá dado. Bola para João Paulo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Mete a cabeça na bola, tira, vem o Eliel para tentar ganhar essa bola de cabeça. Aí sobe ali o jogador Gabriel, aqui no campo de defesa, toca a bola pro goleirão da equipe do Londrina. O goleiro do Londrina, Neneca. Chamou, falou, Pedro Lino. Os atletas do Londrina já estão no aquecimento aqui atrás do gol, viu? Lembrando que o Londrina já fez uma troca. Bola pra Ponte, na ponta direita vai Mailton, foi pro chão. Ficou pedindo falta, o Moisés foi na jogada. O árbitro não deu. Segue o jogo. Canais Futebol Interior, Essência FM. 98.5, 102.5, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Londrina, falta. Falta do Felipinho. Parou. Marcou a falta, o árbitro do jogo. Os caras estão pedindo cartão, lógico, né? Pro jogador da Ponte, mas é falta pro Tubarão, André. É, falta do Felipinho em cima do camisa número 9. O Everton é pelo setor direito, um pouco além da linha divisória de meio campo. É falta para o Tubarão, Londrina desce. Perde por 1-0 no Majestoso. Informação para restaurante do Dadá. O Felipinho que tem contrato renovado com a Ponte até finalzinho de 2025.
o Felipinho, jogador da Ponte Preta. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança, hein? João Paulo, ele pega forte na bola, ele bate bem na bola. Bola parada com o João Paulo é um perigo. O Rafael Vaz está conversando ali com o Iago, está conversando também ali com o Ariel. O Moisés 50 também está por ali. É falta para o Londrina. João Paulo para a bola, para o gol, para fora. Bateu direto, hein, André? Pegou muito embaixo na bola de perna direita o João Paulo por sobre a meta de Pedro Rocha. Tiro de meta para a Macaca que vence 1-0 no Majestoso. Informação para a Construtora Patriani. Já passamos de 100 aqui no YouTube. Obrigado você com a gente. O Facebook não é comigo, viu, galera? Facebook é com o Corsato. Daqui a pouco ele chama lá no Face. Cadê os volantes da Ponte? Sumiram, diz aqui o Osmar Dangar. Renata Dalgalo pra cima a Ponte. Ponte sai jogando aqui, sai jogando errado. O Mailton agora tá jogando na ponta esquerda. Virou um forfé agora. O Paulo Baia foi lá pra ponta direita. Foi lá pra ponta direita. O Mailton, que estava na lateral direita, veio jogar aqui na lado esquerdo agora no time da Ponte. Canais Futebol Interior. Essência FM 102,5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Você segue participando, mandando mensagem pra gente. Que bom ter a sua companhia por aqui. Que bom ter a sua audiência. Estou ao lado do Frank Francisco, do André Luiz, do Marcelo Corsato, do Bolacha, na mesa de som aqui dos Canais Futebol Interior. Vem Ponte, bola pro campo de ataque. Bola pro Eliel, dentro da grande área. Fez a finta, voltou, trabalhou atrás. Bola pra Paulo Baia, cruzamento, levantamento na boca do gol. O goleirão Neneca se joga na bola. Tira, aí vem o Gabriel Silva. Não conseguiu dominar essa bola pra Ponte. A bola volta na ponta esquerda. Bola pro Iago Dias. É perigo. Perigo vivo pro time da Ponte. O Iago Dias vira o jogo. Procura a bola na ponta esquerda. Falta. Falta pra Ponte. O jogo tá parado. Números do jogo. São 4 escanteios aqui pro time do Londrina. Impedimentos 2, um pra cada lado. Posse de bola. Você acredita nisso aqui? 65% de posse de bola para a equipe do Londrina, 35% para a Ponte. Ô Frank, Londrina tem a bola, a Ponte tem o jogo, vence 1-0. Carlos, mas eu sempre falo isso, nem sempre essa questão de posse de bola vai mostrar o resultado da partida, né? Futebol tem que pôr a bola para dentro do gol. Carlão, algumas coisas na Ponte preocupam um pouquinho a gente, né? O Gabriel, para mim, tá descendo muito pelo condicionamento físico. Você vê agora essa jogada aí, ele não vai conseguir acompanhar. No contra-ataque a gente pode ter dor de cabeça, hein? Precisamos tomar cuidado com isso e acertar com a colocação do meio. Eu continuo dizendo, tá tendo um problema de mesma linha do Filipinho com o Felipe Amaral. Precisa tomar cuidado com isso. O Londrina é muito perigoso. E vem Londrina, olha o Marcos Pedro, trabalha essa bola aqui para a equipe do Londrina, trabalha a bola para o Everton. Everton tá na ponta esquerda, vai para a linha de fundo, vai para o cruzamento. Chegou o Luiz Felipe. Chegou o Luiz Felipe, toca na bola, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para o Londrina. Anota aí, viu, ô André? 5º escanteio para o Tubarão no jogo. E na tentativa do Everton pintar aí o Luiz Felipe, ele acabou mandando de perna esquerda pela linha de fundo. É mais um escanteio, lado esquerdo, sempre ele, camisa 5, João Paulo, capitão na bola. Vem João Paulo para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol, fechado, sobe o Fábio Sanches. Fábio Sanches é muito bom de cabeça, né? E a zaga da Ponte confia demais nele. Aí vem o Felipe Amaral, deixa essa bola sair, a bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Te contei não. Chegamos a 40 minutos passados, quase 41 deste primeiro tempo, 4 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Te contei não, Majestoso, 25ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. A 2h40, a Ponte fez o gol com o Eliel. Macaca na frente, Ponte 1, Londrina 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. Amanhã às 5 da tarde, com transmissão dos canais Futebol Interior, tem Sampaio Correia e a equipe do Guarani. Abraçando aqui no Facebook o Anderson Luiz Grigoleto, o Roberto Santos, o Márcio TJP, o Marcelo, o Marquinho Batagini, deixa eu ver quem mais aqui, o Getúlio Martins, o Sérgio Soares, o Felipe Silva, o Thiago Moreira e o nosso Edu Rodrigues, o Biscoito. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa.
Meu momento é agora, meu caminho é feliz, se há uma crise lá fora, saiba, não foi eu quem fiz. 42, primeiro tempo, Frank, fala do jogo aí. Ponte 1, Londrina 0. Carlos, ainda bem que marcamos o gol no começo do jogo, mas isso aí não sei, rapaz, parece que não fez muito bem pro time. A Ponte está meio complicada no sistema de marcação, Carlos, o time não encaixou. Tá faltando aí ajeitar essa meia cancha da Ponte, tá complicadíssima. E o Londrina veio para dar trabalho, Carlão. E por incrível que pareça, futebol tem coisa que é só samba do crioulo doido, né? Machuca o Igor Leite, tinha ficado aqui até feliz, que ele é um jogador que dá trabalho. Mas, rapaz, esse Ariel entrou, Carlão, e entrou para dar trabalho no meio-campo, hein? E só para falar de estatística ainda, já são 7 finalizações no gol do time do Londrina. A Ponte finalizou 2 vezes e uma bola na rede. Aparecido Alves, pessoal, nosso lateral esquerdo está totalmente fora de sintonia, é uma impressão minha. Ronaldo Neto, se ganhar hoje o derby, escapamos da Série C. Aí iria 34 pontos, mas tem muito campeonato ainda, né? O corte é 44 pontos, né? Esse é o corte. Renata Dalgalo, acorda a Ponte. O Elvis está jogando, eu já falei o nome dele algumas vezes, viu, o Ronaldo? Tá sim. Osmar Dangar, sumidos em campo. Gabriel, lateral esquerdo, os 2 volantes e o Elvis, louco. Rapaz. O Gabriel não tá bem mesmo não, viu? Eu no segundo tempo eu colocaria o Mailton aqui pra esse lado aqui, ó. Vem bola aqui pro campo de ataque, falta. O árbitro para marcar a falta do Eliel em cima ali do Ezequiel. Camisa número 2, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Londrina desce, bola aqui pela ponta esquerda, vem Rafael Vaz, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Iago pra fora. Londrina chegou de novo, André. E no cruzamento do Rafael Vaz, o Iago Dias tocou de cabeça pela linha de fundo. Tiro de meta para o Londrina, continua 1-0, a Macaca vencendo majestoso. Informação para Iga Atacado. Quem falou que ia ser fácil? Não, ninguém falou. Matematicamente ainda tem muito campeonato, mas se ganha hoje o derby, embala e não cai mais. Agora sim, Ronaldão. Entendi. Falta pra Ponte, o Elvis está no chão, o jogo tá parado. Falta pra Macaca. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98,5, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Quando nesse momento na televisão mostra o nosso repórter, que entrou agora para falar que vamos até 49. O Pedro Lino lá no estádio. A TV mostra Pedro Lino. Mas não precisa muito também. Chegou perto, já vi. Falta. Vocês me trincam, né, cara? Falta pro Londrina lá na esquerda, André. Falta para o Londrina, que chegou por ali. Nossa, chegou chegando, hein? Chegou chegando o Matheus Silva. Falta pelo lado esquerdo, favorece o Londrina. Chega ali o João Paulo para fazer a cobrança. A torcida Falange Azul presente no majestoso no gol de fundo, chamado gol da linha do trem se inflama. Continua 1-0, Macaca vence. Informação para Ovo Satoshi. Macaca defendendo o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Aliás, gol do portão de entrada onde Pedro Lino está. Falta para a equipe do Londrina. João Paulo pra bola na cavadinha, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Bola volta aqui pela ponte, escorregou. O Paulo Baia, que tá jogando na ponta direita, acabou escorregando. Já vamos chegar na 46, mais 3 para terminar. Tá 1-0 pra Ponte. Tem que terminar esse primeiro tempo. A Ponte tá ganhando o jogo, mas quem tem a bola é o time do Londrina. Bola pro Marcos Pedro. Marcos Pedro. Rapaz, nome de cantor sertanejo. Pela direita, ele trabalha a bola para Ezequiel. Ezequiel volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Fabrício Baiano. Vem o Fabrício, toca a bola para Iago Teres. O Iago tá aqui na ponta, ele faz o passe no meio. Vem o Gabriel Silva, rouba a bola para Ponte, mas já devolve pro time do Londrina. Vem João Paulo, toca a bola pro Iago. Chegou o Gabriel Silva, tira.
se joga na bola, fez igual um Corsato aqui, se jogou na bola, jogou bola para lateral e lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Lateral para o Londrina, vem Ezequiel para fazer a cobrança do arremesso manual, ele toca a bola para Iago no meio, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola ali para o Moisés volta aqui para o campo de defesa, bola para o goleirão Neneca. Quase 47 canais Futebol Interior. Essência FM 102.5, 98,5, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rafael Vaz vem ganhando jardas para a equipe do Londrina, toca a bola para João Paulo, o Londrina acha que dá, Marcos Pedro, Rafael Vaz vai fazer o toque na ponta direita, o Ezequiel pediu, ele tocou, só que tocou na ponta direita, vem para Fabrício na marcação, Gabriel Silva. Chega, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Vem o Elvis, tenta ganhar essa bola, perde, a bola volta pelo meio, João Paulo, 47-40, quase 48, bola para Rafael Vaz perde, o Eliel ganha essa bola para a equipe da Ponte, lá na ponta esquerda, quem sabe lance de perigo para Macaca, Paulo Baia pede, o Eliel vem, trabalha, toca a bola para o Paulo Baia que não foi. Paulo Baia não foi. Aí a torcida pega no pé do jogador da equipe da Ponte que não foi, mas o Frank disse que estaria impedido. O toque foi muito forte, né, André? Muito forte a bola pela linha, aliás, chegou a sair pela linha de fundo, lance favorável com Londrina, que continua perdendo por 1-0 no Majestoso. Forte abraço aí para Alice Wegman, que é atriz, viu, cara, meu caro Carlos Corsato? Meu Deus, Osmar Dangar, sumidos em campo. Meu Deus. Meu Deus, digo eu aqui. Vem bola para a equipe do Londrina, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Londrina, tira a bola, volta para Moisés para Marcos Pedro, lá na ponta esquerda, toca a bola para Ariel, eu conheço um Ariel bom, já conheci o segundo agora. Bola para Marcos Pedro, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, para trás, Luiz Felipe, Matheus Silva. Dá um bico nessa bola, tira dali. Oi, diga, Pedro Lino. Ariel, que é nome de sabão em pó, né? Também, né? Mas aí é marca, né? Mas eu conheço um Ariel da REC, lá de Americana, que é muito bom, meu parceiro grande Ariel. A Rayane Tenório tá dizendo aqui, é Ponte, canal do Grigo, o time da Ponte tá jogando no Estádio do Café, recuada desse jeito, tentando só contra-ataque. Robson Vitoriano, boa transmissão em Leme, São Paulo, aponta o centro do gramado. Apita o árbitro Augusto Ervino Bauerman de Santa Catarina. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no Majestoso. Com gol de Eliel a 2 minutos e 40 do primeiro tempo. A Ponte tá bonito na frente. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1. Londrina 0. Saída dos jogadores no gramado. O repórter André Luiz vai dar o seu destaque. Vai, André. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli com um gol do jogador Eliel aos 2 minutos da primeira etapa. A Macaca vence o Londrina por 1-0. Saída dos jogadores da Ponte, rumo ao vestiário número 2 e também dos jogadores do Londrina. Vamos ouvir o Ariel. A camisa do Londrina também fizesse uma avaliação do primeiro tempo da equipe. Boa noite. Boa noite, é uma honra estar completando 50 jogos por esse clube, que eu tenho um carinho muito grande. E em questão ao jogo, a gente entrou um pouco desligado. A gente tem que trabalhar aí, ver o que o professor tem para falar aí, para a gente ajustar, conseguir empatar o jogo e depois virar o jogo. Tá aí essa palavra do Moisés Gaúcho, que é conhecido como Moisés Gaúcho na equipe do Londrina, aguardando aí a saída dos jogadores da Ponte. O André. O meu caro Pedro Lino. Já você fala. Pedro, só um minutinho. Eliel vai falar aqui. Vamos ouvir o Eliel. Esse gol logo no comecinho do jogo e também sobre o que você achou do primeiro tempo da Ponte Preta. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Muito feliz com esse gol aqui no Majestoso. Fazia tempo que eu não balançava a rede aqui e, como prometi na entrevista, consegui esse feito. Mas agora o foco total é no Londrina, que dificultou bastante o jogo nosso. Começamos bem, mas abaixamos um pouco a linha ali e sofremos um pouco. Agora é ver o que o Pintado tem para falar no vestiário para voltar melhor e conseguir esses 3 pontos. Tá aí essa palavra do Eliel, atacante autor do gol da Macaca, Carlos Corsato. Legal, aí o André Luiz com seus destaques do intervalo. E o nosso repórter do estádio, o Pedro Lino, pediu passagem, chamou, falou, Pedro. Uma parte do estádio vaiou a saída do time, viu? Não fez um bom primeiro tempo o time da Ponte, mas tá ganhando o jogo, gente. É aquilo, né?
dos males o menor, né? E outra, né, Franquê? Pedro, mais algum destaque aí, torcida da Ponte? No começo aqui da jornada, né, o Marcelo chamou aqui o André, né? E eles fizeram uma expectativa de público aqui de 3.100 torcedores. Eu perdi o Pedro, né? Caiu. Então tá. Eu ia perguntar pro Pedro como é que tá a situação lá do estádio, mas beleza. Ô Francisco, antes do intervalo aqui nos canais Futebol Interior, eu quero que você fale do jogo. A Ponte vence 1-0. Claro, fez um gol com menos de 3 minutos. E aí o Londrina tem que buscar o jogo. Londrina tem mais posse de bola do que a equipe da Ponte. Mas a vitória é nossa, viu, Franque? Carlos, futebol, eu sou meio... Nesse quesito, penso como você. O negócio é resultado. Tá tirando pedido. O problema, Carlos, é que se a gente vai fazer uma análise fria, a Ponte fez o gol e acabou. Daí pra frente, o Londrina, na verdade, o torcedor acabou de falar aí que a Ponte tá jogando recuada. Não é que a Ponte tá jogando recuada. O Londrina recuou a Ponte não conseguiu achar mais nenhuma alternativa para sair. Carlos, o Gabriel Silva, o torcedor tá falando que ele tá sumido, mas eu vou tornar a relembrar. Ele só tá jogando porque a gente não tá tendo opção na lateral esquerda. Mas hoje, diferente do primeiro jogo, eu achei que ele tá melhor. Inclusive, até algumas bolas lá na defesa ele tá tirando e tirando bem. Mas contra o Botafogo ele fez isso sem apoiar. Eu tô contestando ele descer. Ele não vai aguentar e ele não chega na corrida. Ele vai perder, Carlão. Pra mim ele tinha que jogar, mas ficar fixo ali, não deixar ele descer. Ele desce e não vai ter fôlego para voltar. E isso está causando um desconforto, porque o Filipinho e o Felipe Amaral, eles estão jogando em linha, Carlos. Seja a linha diagonal, quando eles estão pelo meio, e isso deixa um vácuo, aonde esse rapaz que entrou aqui, o Ariel, Carlão do céu, ele tá deitando e rolando. Tá armando todo Londrina ali, rapaz. O jogo não tá fácil não, torcedor. A Ponte não tá bem. Esse Francisco, comentarista aqui dos Fanais Futebol Interior. O Sérgio Pasquini, o André foi poupado, ele tá com 2 cartões amarelos, por isso não tá no jogo, tá bom? Cícero Bezerra, Roberto César Santos, tá bravo aqui com o Pintado, diz que o Pintado é retranqueiro também. Carlos Lemos Matozinho, perdendo a segunda bola e o meio, tira Elvis, coloca o Ramon, recompor o meio primeiro. Matozinho, se o Pintado tirar o Elvis e colocar o Ramon, aí o Roberto Santos vai ao delírio. Lá na casa dele, já tá dizendo que o Pintado é retranqueiro. Renata Dalgalo, a Ponte tem que jogar pra frente. Edilson Roberto, simplesmente ridículo o futebol da Ponte no primeiro tempo. 7h54, depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai comandar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. A Ponte tá vencendo, a 2h40 Leão foi pra rede. Ponte 1, Londrina 0, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sites e acompanhamentos prontos para o consumo, além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Pediu, chegou! Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo, além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Em 7 da noite, mais 57 minutos em Campinas, vitória da Ponte Preta no primeiro tempo, 1-0 para cima do Londrina. Carlos Corsato narrou, André Luiz, Pedro Lino, os repórteres trazendo as informações, e o Frank Francisco comentou, e agora ele fala nesse intervalo de jogo e vai explicar esse resultado da Macaca. A Ponte fez o gol e só, Frank Francisco? Marcelo, basicamente foi isso, teve mais uma boa oportunidade. Uma terceira que ia se desenhando, aí perdeu a bola bobamente no contra-ataque. Mas, em tese, o Londrina comandou a partida. É que o Londrina também não está conseguindo furar a malha defensiva da Ponte, que está bem. 2 pontos me preocupam muito no jogo de hoje e que não deu certo, Marcelo. A entrada do Mailton, por um lado, deixa o time mais leve, mais faceiro no ataque, vamos colocar dessa forma. Mas o problema da recomposição na meia cancha tá dando problema, porque o Filipinho e o Felipe Amaral estão jogando em linha, entendeu? Quando eles jogam em linha, eles abrem espaço para que esse jogador que entrou no lugar do Igor Leite, aí, o Ariel, tenha um espaço, e ele é um jogador inteligentíssimo, ele bota o ataque para rodar, ele da direita vira para a esquerda, tenta arrematar, aí o Moisés... Esqueci o sobrenome, Moisés Gaúcho também, com uma boa aproximação, ou seja, aí o Londrina começa a ganhar a meia cancha e estar mais em cima da Ponte. Eu não gosto desse jogo quando a Ponte fica muito presa lá atrás. Aí você acaba perdendo o Elvis porque a bola não chega no Elvis. Você fica com o Eliel correndo que nem um maluco porque a zaga da Ponte fica dando chutão pra frente. Não é assim. Precisa pôr a bola no chão, acalmar esse jogo, estamos vencendo a partida e tocar, fazer a bola rodar, fazer o time rodar. Eu estava falando pro Carlos aqui, o que eu não gostei do Gabriel hoje, diferente do que aconteceu em Ribeirão Preto. Em Ribeirão, o Gabriel não desceu, o Gabriel fez o trabalho dele na lateral esquerda, na marcação. O Gabriel não tem condicionamento físico, gente, é nítido, ele não vai conseguir chegar em nenhuma bola que ele for disputar com ninguém. Então ele tem que ficar fixo, ele desce pro ataque, quando a Ponte perde a bola ele tem que voltar. O que está acontecendo? O Filipinho, que é o canhoto do time, é quem teria que descer para fazer essa cobertura. Ele desce, vem junto Felipe Amaral, e o Gabriel, ao invés de voltar pelo meio para fechar o meio campo, o Gabriel está voltando pela lateral. Então são erros de posicionamento que podem nos trazer problema nessa partida. Vamos ver o que o Pintado pensou desse jogo, o que ele vai fazer para mudar. Mas, Marcelão, me interessa o seguinte, eu sou muito que nem o Carlos nessa parte. O que me interessa é bola na rede e é vitória. Então, amigo e amigo Ponte Pretano, quero nem saber, brother. 1-0 nega véia. Nesse momento, a Ponte é a 13ª do campeonato, passando o Ituano, 31 pontos. Aqui no Facebook, Futebol Interior, Celso Fittipaldi. Fala, rapaz, abraço pra você. E o Maurício Gonçalves também. Você que tá no Facebook, dá uma moral pra gente, compartilha aí a nossa transmissão. Mais um intervalo daqui a pouquinho, todo o segundo tempo pra você aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM 98.5, 102.5, até aqui, Ponte Preta 1, Eliel foi pra rede, 0 pro Londrina, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Marcelo Corsato. E eu já passo a bola pro narrador. Vai trazer todas as emoções do segundo tempo. Solta a voz aí, Só Corsato. Uma pizzaria com mais de... Vamos que vamos, 8 da noite, mais 4 minutos. A bola vai rolar no segundo tempo para Ponte Preta e Londrina. Macaque Ponte. Ponte Londrina, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM em 102,5. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola... Carlos Corsato. Eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. É fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Segundo tempo, bola rolando no Majestoso para Ponte 1, Londrina 0, placar do primeiro tempo. Agora já tem falta ali em cima do Paulinho Mocelin. É, ele que entrou no time do Londrina. É isso, né, André? No Londrina, a segunda alteração processada pelo técnico Eduardo Souza. Foi embora o 7, Fabrício Baiano, para a entrada do 17, Paulinho Mocelin. 2 alterações processadas pelo técnico do Londrina. Informação para Pizzeria e Papagaios. Bom, saiu o 7 e entrou o 17, Paulinho Mocelin. E na ponte entrou o Ramon também. Agora resta saber quem é. Vem os caras, olha o Paulinho Mocelin. Vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Na ponta direita, ele bate pro gol. Londrina pede ali saída, jogada pra equipe da Ponte. E o Gabriel Silva foi sair, saiu errado. Gente, essa jogada, isso aí também passa muito, né? O goleiro da Ponte, o Pedrão, foi sair jogando com o Gabriel. Isso aí passa muito também na confiança, né? Esse negócio de sair jogando aqui no campo de defesa, coisa horrorosa, quase que a Ponte dá o gol para a equipe do Londrina, hein, André? Realmente, o Pedro Rocha que saiu com o Gabriel, que acabou
Perdendo a bola para o Mocelin, que saiu na cara do goleiro da Ponte e chutou cruzado de perna direita. A bola passou à direita da meta do goleiro da Ponte. Tiro de meta para a Macaca. Continua 1-0. A Macaca vence no Majestoso. E o Pintado mexeu errado no time, hein, cara. Ele me tira o Mailton, pô. Tirou o Mailton para colocar o Ramon Carvalho. Mudou. No time da Macaca. Vai lá, confirma a alteração aí, André. Confirmando a alteração. Foi embora o Mailton. O Mailton, camisa número 7, para a entrada do Ramon Carvalho, 40. 40, Ramon Carvalho tá no jogo. 7, Mailton foi embora. Primeira alteração processada pelo Pintado na Ponte. Informação para Café Canecão. Eu já dei minha opinião. Pergunta pro nosso comentarista aí, Carlos. Mas pelo amor de Deus, o Pintado tá de brincadeira. O tal de Gabriel Silva só errou no primeiro tempo, já começou errando no segundo tempo de novo. Cartão pro Filipinho, em cima do Moisés. Segundo cartão aí pro time da Ponte. Aliás, o Filipinho tem que ir devagar, hein? Tem que ir devagar, hein? Cartão amarelo para o Filipinho, mais um na partida. É o 4º no jogo, o segundo para jogadores da Ponte. Filipinho, meia dúzia amarelado. Informação para Bebidas Poti. E o Moisés, camisa número 50, ele que tá completando 50 jogos com a camisa do Londrina. E essa alteração da Ponte aí, o Ramon Carvalho na vaga do Mailton. Acho que o Pintado bugou, hein? Eu também não peguei, tá errado. Essa alteração nada a ver, Carlos, errou redondamente. O Gabriel Silva, primeiro que ele não vai aguentar os 90 minutos. Já na saída de bola ali, dá um vacilo, quase tomamos o gol. E o Ramon me entra, o Ramon tá jogando lá na mesma função que tava o Mailton. E essa jogada não foi lance para isso, Carlão. Quem fez a falta foi o Ramon por trás, foi um sanduíche. A juizada quer me matar, né, velho? E no primeiro turno o Filipinho foi expulso contra o Londrina. Não foi ele que foi expulso? Tem VAR, vai ser expulso. É, se o VAR chamar, vai ser expulso. Vai lá, vermelho pra vai ele. Dar vermelho pra ele. Vai dar vermelho pra ele. Anulou amarelo. E vai dar amarelo pra quem fez a falta. Pro Ramon. Espero que seja amarelo, né? Ramon Carvalho amarelado no lugar do Filipinho. O Ramon Carvalho é o terceiro cartão dele, está fora do derby 206, sábado que vem, 18 horas. Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta. Meu coração saltou pela boca aqui, cara. Eu achei que ele ia expulsar. O Frank tinha cantado a pedra aqui, né? Quem fez a falta foi o Ramon Carvalho. O Frank viu e o VAR também viu. Aí o cartão foi errado pro Filipinho, né? O árbitro parou para marcar ali a falta. O Filipinho não fez nada, cara. Carlos. Oi. Estatísticas do jogo, 58% de posse de bola pro time do Londrina, hein? 42 para Ponte Preta. O Londrina já finalizou 9 vezes no gol, a Ponte 2 vezes, né? Você tem aí os números melhores de escanteios, mas 6. A Ponte Preta não cobrou um escanteio ainda no jogo, cara. Amarelo. Amarelo para quem? Para o 14, Luiz Felipe da Ponte, é o 5º amarelo no jogo, o terceiro para jogadores da Ponte. Informação para Bebidas Poti. Ele foi... Agora não merecia cartão não, hein? Mas ele acho que foi pela reclamação, né? Não foi pela falta, foi pela reclamação. E a Ponte entrou toda bugada no segundo tempo. Agora, eu vou até depois, né, ver com o Pedro aqui para tentar entender o que o Pintado quis fazer, né? Com essa alteração aí do Mailton, tirando o Mailton para colocar o Ramon Carvalho. E com 2 minutos o cara já toma cartão amarelo. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, ligado na Essência 102,5, 98,5. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Obrigado você, torcedor, pela grande audiência. Abraçar aqui o Rodrigo Lins, que apresenta o Noite 10. E o Rodrigo Lins liberou espaço hoje para a transmissão do jogo da Ponte contra a equipe do Londrina. Grande Rodrigão, aquele abraço, bom descanso, bom final de semana. Rodrigão está de volta às 18 horas, na próxima segunda-feira, na programação aqui da Essência. Osmar Dangar, jogo bom para as voltas do Fraga e do Everton. Acaba, pelo amor de Deus, diz o Ronaldo Neto aqui no YouTube. Neucilo Cato, vamos Macaca 2-0. Gustavo Carvalho, Thales no lugar do Gabriel Silva. E aí o Mailton viria para a esquerda. Ele tirou o Mailton e colocou o Ramon Carvalho. Osmar Dangar, Ramon Carvalho vem aí. Fábio Alves, Gabriel não tá mal. O problema é o condicionamento físico dele. Marcelo Borges, boa noite a todos aqui. A melhor transmissão ontem. Abraço, Corsato. Abraço, Frank e toda a equipe.
Valeu, Marcelo Borges. Obrigado pela grande audiência. O Marcelo tá pedindo para tirar o Elvis e colocar o Everton. E tem aqui um internauta no Facebook, o Luiz Júnior. Ele pergunta: Ponte ganha? Sim, se Deus quiser. Canais Futebol Interior, Essência FM 98.5, 102,5. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá de Cosmópolis, o Cristiano. Tá em Cosmópolis, mandou uma foto aqui no nosso WhatsApp da tela da TV, que bacana, estamos na TV lá do Cristiano e vem Londrina, 7 segundo tempo, vem Londrina, Moisés, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Só que o árbitro tá marcando ali o impedimento, o bandeirinha tá marcando o impedimento, o auxiliar número 2, ali que pegou o impedimento, o Bruno Miller. Impedimento e tava, né, André? Tava sim, o Bruno Miller marcou bem o impedimento. Na descida do Moisés já estava totalmente impedido, o lance anulado. Favorece a Macaca que vence por 1-0 no Majestoso. Informação para Plane Alimentos. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98.5. Futebol na Essência, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Luiz Felipe para Paulo Baia. Paulo Baia vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Vaz. Mete o pezão na bola, tira, joga a bola na linha de fundo. Com 8 minutos do segundo tempo, o primeiro escanteio da Ponte no jogo, André. E na boa descida pelo setor direito, Paulo Baia levantou a cabeça e cruzou. O Rafael Vaz chegou tirando para escanteio de perna direita, escanteio lado direito, a Macaca desce. Sempre ele, 10, o craque, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a Ponte, quase 9 passados do segundo tempo. Matheus Silva na grande área, Fábio Sanches também. O Elvis bate no primeiro pau. Aí o Marcos Pedro tira. Vem ali o Felipe Amaral, toca a bola no meio, bola para Luiz Felipe. Ganhou essa bola para a Ponte. Trabalha a bola, vira o jogo lá na ponta esquerda. Sai do... Meu Deus. Sai do gol Neneca com o Ezequiel ali. Ele não viu, né? Tava olhando para a bola. O Ezequiel também não viu ele. Uma trombada boa ali, hein, ô André? Aí o Neneca deu-lhe um pisão no pé do jogador do Londrina. É o camisa número... Não deu pra ver aqui quem... O 2, eu já já falei Ezequiel, aqui na jogada. Camisa número 2, Ezequiel, que ele vai ficar ali mancando uma semana, hein? É, o Ezequiel... E o jogo voltou, né? Começou o jogo lá, o Ezequiel meio manquitolando ficou. Gabriel Silva foi puxado, mas o árbitro mandou seguir. A bola toca para Fábio Sanches no campo de defesa. Ponte agora defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. Vintão, o ingresso hoje, R$10 a meia entrada. Ponte Preta que tava tendo problema lá com a venda da meia entrada pelo site, né? E eu vi muitas críticas pra Ponte Preta, mas é que tava tendo muita fraude. Né, pessoal comprando com carteirinha de estudante, quase que a mesma carteirinha de estudante, colocando lá no site, e o site acabava não fazendo o filtro, quer dizer, prejuízo pra Ponte. Vem o Marcos, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque pra trás, a bola voltou pro Londrina, Gabriel Silva, marca na ponta direita, vai queimada ali, bateu pro gol, passa, vai embora! Meu Deus, Paulinho Mocelin mandou uma bomba, o Filipinho tirou a bola pra dentro da grande área, a bola sobrou pro Mocelin, no toque ali do camisa número 9, o Everton. O Mocelin mandou uma bomba, André do céu, que perigo. E o detalhe que o Everton, numa jogada de corpo, serviu o Mocelin já dentro da área, na diagonal, e disse, faz. Ele bateu forte de perna direita, a bola passou rente o poste, direito à meia altura de Pedro Rocha e foi embora. Tiro de meta para a Macaca que vence 1-0 no Majestoso. Informação para Ridger Comunicação Integrada. O Eduardo Souza tem 9 jogos, ele assumiu Londrina na 16ª rodada. São 5 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Ele tem 8 pontos de 27 possíveis, mas tá dando um trabalho pra Ponte. Vem de novo Moisés, cruzamento, Matheus Silva pra trás, pra fora, pra linha de fundo. Escanteio pro Londrina.
É o 7º escanteio do Londrina no jogo, primeiro no segundo tempo. Vai, André. É, mais um escanteio no cruzamento que vem pelo setor direito. Chegou no toque providencial, Matheus Silva mandou pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Londrina. É lado direito de ataque, vai para lá. Vamos ver quem vai para a cobrança. É o camisa sempre ele, número 5, João Paulo, o capitão na bola. Vem João Paulo, quase 12, segundo tempo. João Paulo pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Filipinho tira a bola, volta pro Marcos, queimou dali pro gol pra fora. Ô Frank, vou te chamar antes do giro do placar aqui. Quase 12. Ó, o gol do Londrina tá bem maduro, hein, Frank? Mas o Pintado podia poupar a gente da fadiga, né? O Gabriel Silva não tem condicionamento físico. Ele volta, assim, por mais que ele tente, ele volta andando. Se não me engano, ele tá deitado ali na área agora, Carlão. Sim, é ele mesmo. Ou mexe ali ou nós vamos ter problema. Eu tô cantando a bola desde o primeiro tempo, gente. Deus do céu, a gente não tem... O torcedor da Ponte não tem descanso. Jesus, o Pedro Lino que tá com a gente, tomara que a Ponte vença o jogo, mas Pedro, anota aí, o Gabriel Silva vai sair, viu? Anota aí, Pedro, essa vai ter que perguntar lá na coletiva, o que ele pretendia com a saída do Mailton e a entrada do Ramon Carvalho. Mailton tava bem no jogo. Anotado. Meu Deus, e parece que não vai dar mesmo pro Gabriel Silva, né, Pedro? Parece que não vai dar para o Gabriel Silva, lateral esquerdo da equipe da Ponte. Não vai dar. Vai sair ali de Maca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Te contei não, chegamos a 13 minutos, 13 passados do segundo tempo. Aproveite, porque o tempo passa, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa, ai como passa. 32 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, Majestoso. Ponte 1, 0 pro Londrina, Corsato. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, tem o Sport pegando o Ituano. Aqui no Facebook, Futebol Interior, Marcelo tá com a gente, o Luiz Júnior, o Matheus Veiga tá cornetando a gente pelo fundo azul e branco. É que a gente faz transmissão em jogos de Ponte e Guarani. Um usa preto e branco, o outro verde e branco. Então a gente tentou uma cor mista, mas isso não significa que somos torcedores do Londrina, mas faz parte, é o logo do site, meu querido Claudemir Nalim, o Josivaldo Batista, o Matheus Veiga, Mudou. Tá todo mundo ouvindo a gente. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Eu não acredito nisso, cara. Tem cara que procura pelo em ovo, né? Ele é torcedor da Ponte, mas ele colocou aqui uma observação e realmente é bem lembrado. O azul e branco tem são nada as cores do Londrina. A gente toma o maior cuidado para não colocar na transmissão do Guarani uma cor preto e branco, né, junto, para não lembrar da Ponte Preta. Aí na transmissão da Ponte, para não colocar o verde em lugar nenhum. Aí o cara vem criticar o azul. Poxa, né? Já pensou se o logo da rádio fosse verde e preto? Aí complicava o logo do interior é branco e verde. Branco e verde. É branco e verde. E aqui a gente colocou a gente colocou branco e azul, que é uma cor neutra. Uma terceira camisa. Uma terceira camisa, pô. Aí não, né? Aí é procurar o tal do pelo em ovo, né? E olha que nós já estamos fazendo transmissões há 3 anos aqui. Vai, André. Foi embora na Ponte, 2 alterações, 34, Gabriel Silva machucado, foi embora, não deu mais pra ele, com a entrada do 13, o jogador Tomás Kaique, e também foi embora o Amaral com a 8 para a entrada do 21 Teles. Terceira alteração processada pelo Pintado na Macaca, informação para a Rede Comunicação Integrada. É a terceira alteração aqui do Pintado, são 3 alterações, né? Uma no intervalo, 2 no segundo tempo com bola rolando. Fala das alterações aí. Antes o Pedro Lino chamou, fala Pedro. Inclusive meu microfone é azul e branco. Tá vendo aí, ó? Vamos lá, o Frank. Tomás Kaique na vaga do Gabriel Silva. E o Thales entra no time na vaga do Amaral. Carlos, eu não gostei de nenhuma. Talvez o Thales, se ele colocasse como lateral esquerdo, tudo bem. O Tomás Kaique vai fazer lateral esquerda? Vai. Não entendi nada, não gostei. E o Thales entrou aqui, ó. Pô, meu Deus do céu, tem coisa que é só na Ponte. Ele era lateral esquerdo, por que não coloca ele? Treinou a semana inteira porque já não deixou de stand-by.
Ô, Jesus amado. Carlão, né, tem que sofrer, não tem jeito. Não, viu? ele erra quando ele tira o Mailton do time, cara. Errou. A primeira alteração ele errou. Nessa aí eu acho que tá até ok. Mas aí agora a gente tá sem lateral esquerdo. Ele poderia colocar o Mailton lá. E tem o Everton no banco de reservas também, né? Vem o time do Londrina. Londrina tá melhor do jogo. Vai vir um gol de empate dos caras, ainda bem. Que o centroavante ali, o camisa número 9, o Everton. Ainda bem que ele escorregou. A bola voltou, vem o Filipinho, ganha a primeira, ganha a segunda. Tem 2 jogadores na marcação pra cima dele, não foi nada, hein, Filipinho? Chegou por baixo, Luiz Felipe. Joga a bola para a linha de fundo. É escanteio pro Londrina, que já tá merecendo o gol de empate, hein, André? Ai, como está merecendo. Dessa vez o toque providencial do Luiz Felipe, a bola pela linha de fundo, é lado esquerdo, favorece a Londrina, que desce e aperta, a Ponte ganha por 1-0, informação para Jump Sport. 17, segundo tempo, vem João Paulo para fazer a cobrança do escanteio. Olha, a Ponte já tá no lucro com esse 1-0 aqui, viu? Não tá jogando nada. Vem pra bola João Paulo, levantou, tocou na boca do gol, se joga na bola o Filipinho. Joga a bola para a linha de fundo, o árbitro tá marcando a falta em cima do jogador da Ponte. Falta para Macaca, Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Alexandro da Silva, Macaca, time de peso, vamos ganhar. Ronaldo Neto, vocês podem discordar, mas o Elvis já era, hein? Não é mais o mesmo. Tomando o sufoco do Londrina. É o fim mesmo. Coisas da Ponte Preta, incrível. Ronaldo Neto com esse time pela primeira vez. Tô com medo demais do derby. Renata Dalgalo, Ponte Pretano não tem um minuto de sossego. Vamos, nega véia, diz Fran AAPP. Bola para a equipe da Ponte, lá pelo setor de ponta esquerda. É bola para Macaca. O Tomás Kaique entrou jogando de lateral mesmo. Rapaz, o Pintado bugou, cara. Só pode. O que ele tomou no vestiário, eu não quero tomar, não. Deus Depois a do gente tem céu. que tentar descobrir o que ele tomou no vestiário. Porque, ó, eu vou falar um negócio pra você, tava estragado, hein? Pô, ele tem o Everton, né, no banco de reservas. É lateral direito, mas é lateral, pô. Colocar o Tomás Kaique pra jogar de lateral esquerdo. E não é 3 zagueiros, não, viu? Tá jogando de lateral esquerdo, olha lá, ó o Tomás lá, ó. Bola na ponta, trabalha a bola Paulo Baia pro time da Ponte. Posse de bola no time do Londrina. Bola aqui pro Felipinho. Felipinho vai virar o jogo, daqui a pouco detalhe no ar. Bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola pro time da Ponte. Ele abre o jogo, toca a bola pro Thales. Thales sai da ponta, vem pro meio, perdeu. Detalhe no ar. Não ganhou de novo. Bola pro Thales, falta. O árbitro para marcar a falta. Detalhe no ar, vai André. O detalhe é que o Tomás Kaique, ele está pendurado, ele está jogando como lateral. Se ele tomar um cartão amarelo, o terceiro dele também está fora do Derby 206, sábado, Brinco de Ouro, 18 horas, no Derby Ponte Guarani. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Te contei não, quase 20 passados desse segundo tempo, 25 mais acréscimos para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Majestoso, 25ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte tá na frente, Eliel marcou no primeiro tempo a 2:40. Ponte 1, Londrina 0, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Paulo Baia, vai queimada ali, bateu pro gol, na trave! E aí o goleirão Neneca toca nela. Ela vai na trave, vai embora, linha de fundo. Quase o gol da Ponte, André. E numa jogada com muita consciência do Paulo Baia. Ele telegrafou e chutou forte de perna direita. A bola pingou na frente de Neneca, que deu um toque na bola. A bola bateu no poste direito e foi embora. Quase a Macaca faz o segundo. É escanteio, camisa 10, Elvis da bola. Escanteio pra Ponte, vem Elvis pra fazer a segunda cobrança de escanteio pra Macaca. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe, Neneca, tira a bola, volta pra Ponte. Thales, vai queimada ali, bateu direto pro gol, Rafael Vaz. Rapaz, não coloca a cabeça nessa bola nem por nada nesse mundo. Bola do Filipinho, trabalhou, bola pro Elvis, vem coisa boa por aí, cruzamento, levantamento na boca do gol. Vaz de novo, um gigante. Ele é bom, zagueiro. Tira, volta essa bola. Poderia vir pra Ponte esse Vaz do Campeonato Paulista, né? Bola ali pro Filipinho, toca a bola pra Luiz Felipe, cruzamento era pro Fábio Sanches na grande área. Chega pra tirar dali e mudou. Agora vem contra-golpe pro time do Londrina. Vinha, chega a zaga da Ponte pra tirar. Vai, André. Alteração no Londrina, foi embora o 9 Everton, olha a Ponte. Vem Ponte, bola pro Beliel, ganhou no meio da zaga, sai do gol, Neneca. Vai, confirma.
Foi embora o camisa número 9, Everton, para a entrada do 19, o jogador Zé Vitor. Terceira alteração processada pelo Eduardo Souza na equipe do Londrina. Informação para restaurante do Dadá. Depois que o tal do Everton lá perdeu aquela bola, o técnico Eduardo Souza desistiu dele. 21 minutos e 30, placar ao vivo. Futebol interior, vai Corsato. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, tem esporte em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai encarar a equipe do Ituano, Carlos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Juntos com você ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Vamos lá, estatísticas do jogo. 13 chutes do Londrina pro gol, só 2 da Ponte. 64% de posse de bola para a equipe do Londrina, 36 para a Macaca. Escanteios, eu vou na minha aqui, viu? Melhor. 8 pro Londrina, 2 pra Ponte. Vem o time do Londrina, bola aqui na ponta pro Iago. Vira o jogo, trabalha a bola pro Marcos Pedro, ficou pedindo falta ali pro Iago. O árbitro não deu, o Thales corre atrás da bola, aqui pela ponta direita. Chegou a zaga com o João Paulo para tirar metade da metade do jogo, não, do segundo tempo. Metade do segundo tempo, 22h30 agora. 1 pra Ponte, 0 pro Londrina. A Ponte vai indo pra 13ª colocação. Tá passando o Mituano, que vai jogar ainda contra o time do Sport na rodada. Aí agora, cara, pra que isso, hein? Pra que isso, o tal do Moisés lá? Você não é árbitro do jogo não, viu, ô Moisés? Forgado, mano. Bola pro Iago Dias, vai queimada ali, perna direita, uma bomba pra fora. Passa, vai Saiu embora. pra lateral, Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Londrina, para a equipe da Ponte fazer a cobrança. É pela televisão aqui. Ela quase saiu para a lateral, né, André? Saiu para a linha de fundo. Saiu pela linha de fundo, foi embora. Tiro de meta para a Ponte. Continua a Macaca, vence 1-0 no Majestoso. Informação para a construtora Patriani. Canais Futebol Interior, Essência FM 102.5, 98,5. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. 74% Ponte vence. Enquete no YouTube. 15% para empate, 11% para o Londrina. Vai, Corsato. Manda abraço pro Giovanni Edmilson, tá no sul de Minas Gerais, acompanhando a gente. O Antônio Carlos, boa noite, amigos. Nós estamos ouvindo aqui na Bahia. E o Matheus Veiga tá falando aqui do negócio do Azul. Ele disse que só fez uma constatação, mas tá valendo, Matheus. O importante é que você tá com a gente. E o Roger Ponte Preta, perdendo totalmente o meio-campo. Elvis precisa ser substituído urgente. Ramon Carvalho com a bola aqui no meio, chega a zaga para tirar. Vai mudar. Já já o André informa, porque lá no estádio o Pedro Lino tem público e renda. Vai, Pedro. Público total 3.554 para uma renda bruta de R$ 46.880. 3.554, 46.880. Eu esperava um pouquinho mais, né? A gente conhece um pouco eu e o André do Moisés do Carelli, né? Sim. A gente conhece um pouco. Eu esperava um pouco mais, confesso, né? Só um tiquinho. Mas é pouco mesmo. É a média de público da Ponte Preta, né? Mas o time da Ponte precisava mais, né? Precisava ir mais. Torcida, R$20 o ingresso. Mas a torcida da Macaca tá meio que desgostosa com o time, mas hoje estamos ganhando, né? E agora tem jogador da Ponte ali que se contundiu, hein? É o Eliel, rapaz, tá sentindo. Jogador da equipe da Macaca. Vem o time do Londrina, bola pro campo de ataque, sai do gol. Goleirão da Ponte e o jogador da equipe do Londrina, o tal do Ariel, hein? Deixou o pezão ali pra cima do goleiro da Ponte, hein, ô André? Ai, como deixou, veio ao solo aí o Pedro Rocha, o árbitro paralisa a partida. Vamos ver o que ele vai dar. Ele vai dar aí lance favorável ao time da Ponte, não vai dar nem sequer cartão, nada para o jogador aí do camisa Eliel. O Eliel, ele deu toco. Ariel, ele deu toco. Ele deu toco na perna direita do Pedro Rocha, que veio ao solo. Bom, 2 alterações no Londrina. Foi embora o camisa número 50, Moisés, para a entrada do 16, Vitor Hugo. E foi embora o Iago Dias com a 11 para a entrada do 21, que é o Peu. 2 alterações processadas pelo técnico Eduardo Souza. Informação para a Iga Atacado. O Peu, que número que é o Peu? O Peu é o 21. 21.
Iago Dias e Moisés foram embora. Marcelo Ramos, Marcelo, me perdoe, cara. Confesso que não vi sua mensagem, não. Você passou a minha mensagem, não leu sobre Gé e o Pablo Diego. Faz volta no ataque da Ponte. Ele escreveu volta aqui. Faz falta no ataque da Ponte. Era essa a mensagem, Marcelo? Se não for, manda de novo aqui, cara, porque confesso, não achei ela mesmo, viu? São várias mensagens aqui, acabei não achando mais a sua mensagem. Me perdoe, tá bom, Marcelo? Me perdoe, por favor. Se não foi essa, você manda de novo que a gente lê aqui. Bom, a Ponte aumentou um pouquinho aqui a posse de bola, né? 43% contra 57%. Bola para a equipe da Ponte, ganha a bola aqui na ponta. Vem o Thales, ganhou para a Ponte, falta. O jogo tá parado. Falta do João Paulo. Amarelo. Parou, bom ataque pra Ponte agora, hein, André? Bom ataque pra Ponte. Círculo central de meio campo. O João Paulo acabou cometendo a falta em cima do jogador Thales. E com isso foi agraciado com amarelo. Mais um no jogo. Camisa número 5. João Paulo, o capitão da equipe do Londrina, amarelado. Informação para Bebidas Poti. Renata Dalgalo, Ponte Pretana não tem um minuto de paz. O Ronaldo Neto, parece que a Ponte tá jogando fora. E aí ele fala, e essa renda, e esse público não paga a luz. A luz eu não sei, mas pra Ponte jogar no Majestoso, 80 mil é a renda, né? Precisa ser a renda mínima. Precisa ser a renda mínima de 80 mil reais. Então deu um prejuizinho aí de 33.120 reais, né? Precisa de 80 mil aí para jogar no estádio Moisés Lucarelli. Mas o clube de futebol hoje, ele não sobrevive mais com a renda, né? A renda, clubes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esses sim lá que lotam o Flamengo, a renda ajuda bastante. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque, bola pro Thales, entrou bem o Thales, hein? Trabalha a bola ali pro Filipinho, o Filipinho foi tocar, tocou errado, a bola voltou pra ele de novo, fez o passe no meio pro Elvis, Elvis de primeira pro Thales, na ponta direita pro Luiz Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira. Ezequiel tira, vai chegar lá o Gabriel Vaz para dar um bico nessa bola. Vai mudar. Pra tirar dali. Vem o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque, vem Londrina, bola ali pro Peu, na ponta direita. Vem Fábio Sanches na marcação, ali pra cima dele é o Ariel. E o Fábio Sanches perdeu, a bola voltou pro Filipinho, falta. O Fábio Sanches tentou fazer a falta, não logrou êxito na jornada, mas o Filipinho foi bem, logrou êxito, falta perigosa lá pela direita, André. Pelo setor direito, favorece a equipe do Londrina. E daqui a pouco, Everton, camisa número 22, mais uma alteração que será processada pelo Pintado da Macaca. Informação para Prone Alimento. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. 29 passados do segundo tempo, a Ponte vence pelo placar de 1-0. Deu ruim pro Elvis, hein? Deu ruim pro camisa número 10 da Ponte. E ele estava saindo, hein? Ele estava saindo de campo, demorou muito para sair. Com isso, o senhor Gustavo Ervino Bauerman acabou dando o amarelo para o Elvis. Mais um no jogo, o Elvis amarelado, ele não estava pendurado, por isso joga o derby do 206. Alteração na Macaca é a quarta do Pintado. Foi embora Elvis 10 para a entrada do 22 Everton. Confirmando, o 22 Everton tá no jogo, 10 Elvis foi embora. Informação para Jump Esporte. É o Everton, atacante, camisa número 22. Londrina tem falta, 30 minutos. João Paulo pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Saiu mal o goleiro, a bola voltou. Paulinho Marcelim, perna direita, vai queimar dali, levantou, tocou na boca do gol. Pega o goleiro. Pega o goleiro Pedrão, foi bem pra bola, fez a defesa, André. E no cruzamento pelo setor esquerdo do Musselin, ele ali visava a entrada do camisa número 19, o jogador Zé Vitor antecipou o Pedro Rocha, subiu no terceiro andar, fez a defesa. Segura o goleiro da Macaca, que até aqui vence por 1-0 Londrina. Canais Futebol Interior, Essência FM 102.5, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vou abraçar aqui o Marcelo Ramos. Obrigado, Marcelo, pela audiência. E perdão mais uma vez, tá? Por ter passado aí a sua mensagem. Osmar Dangar, Cícero Bezerra, Vivi Vicente, Ronaldo Neto. Tá todo mundo com a gente. O Ronaldo diz aqui um gol. Nosso mata o jogo.
E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você, tempo. Não, depois, viu, Bolacha? Segura aí, porque tem escanteio. Escanteio para a equipe do Londrina. É mais um lá pela direita. João Paulo para a bola. 9º escanteio do jogo. João Paulo para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Se joga na bola. O Filipinho. Que partida de novo, hein? Do Filipinho. Que jogador que a Ponte arranjou, hein? Se ele der aquela tranquilizada lá na hora de dar os botes, né? Para não fazer tanto carrinho. Mas que jogador que a Ponte arranjou. A bola volta aqui pro Peu. Aliás, foi indicação do Marco Aurélio Jacozinho, que foi ídolo na Ponte Preta. Aqui pra Macaca, que o árbitro agora tá marcando impedimento no ataque do Londrina. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você, tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 32 passados deste segundo tempo. 13 minutos para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Macaca tá na frente. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Ponte na frente. 1 pra Ponte. Eliel marcou no primeiro tempo a 2 minutos e 40. 0 pro Londrina, Corsato. Bom, amanhã sim, 2 jogos às 5 horas da tarde. Jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Sampaio Correia e Guarani. Teremos também Tombense e Ceará. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bola aqui para a equipe do Londrina, trabalha a bola para Londrina. Pro Londrina, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, volta a bola para Marcos Pedro. Marcos Pedro fez o passe no meio, Luiz Felipe ganha essa bola para Macaca, tira. Põe bola aqui pro campo de ataque, é pro Eliel. Rafael Vaz vai voltar a bola pro goleiro Neneca. Amarelou para quem, André? É assim como eu disse há alguns minutos atrás. Se o Thomas Kaique tomasse o amarelo, seria o terceiro e estaria fora do derby 206 no sábado que vem, 18 horas, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Ponte Preta, amarelado, o zagueiro da Ponte está fora do derby. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola, o time da Macaca, bola pro Thales, entrou bem o Thales, hein? Volta a bola para Luiz Felipe do meio para Paulo Baia para Felipinho, Felipinho para Luiz Felipe, Thales, Luiz Felipe para Thales de novo, tá na ponta direita, fez a finta, tirou Marcos Pedro, troca a bola para Luiz Felipe, para Thales, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira a bola, volta, Luiz Felipe, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Neneca, André. E no chute forte do Luiz Felipe, de primeira, de perna direita, a bola foi por sobre a meta do goleiro Neneca, foi embora. Tiro de meta para o Londrina, que perde por 1-0 no Majestoso. Informação para a Rider, Comunicação Integrada. Rayane Tenório, o jogo tá demorando demais. Concordo com você. Rayane, obrigado aí pela audiência, querida. Daqui a pouco o chamado do Pedrolino, porque o Londrina não dá sossego. Marcos Pedro, cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva tirou, bola voltou. Paulinho Mocelin, vem, ganha uma, ganha duas. Meu Deus, chutou. Ele chutou, o Filipinho chutou todo mundo, hein? O árbitro tá marcando escanteio, mas não foi falta no Filipinho, não, André Luiz? Olha, pra mim foi falta. Vamos ver aí o lance. Veja que o Paulinho Mocelin, ele dá o drible. Ele acaba pegando a perna esquerda do Filipinho. Seria falta. Na sequência, o chute do João Paulo pela linha de fundo. E o Bandeira acabou dando escanteio para a equipe do Londrina. Lado direito favorece a equipe do Tubarão. É o 10º escanteio pro Londrina. Fala, Pedro. Chamou, falou antes do escanteio aí. Essa bola veio na nossa direção aqui, todo mundo entrou em desespero, bateu na ambulância, o cara da ambulância entrou em desespero também e foi pra fora. Escanteio para a equipe do Londrina, vem Ariel para fazer a cobrança do escanteio, 35 passados do segundo tempo, dá 1-0 para a Ponte, jogo difícil demais, Ariel para a bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, vai ficar aqui bola para a Ponte, é o Thales, vem o Thales, 4 rodadas que ele não entra em campo, fez o passe errado, a zaga tirou, a bola voltou para o time do Londrina, Vaz, toca a bola no meio, bola para João Paulo para Marcos Igor Pedro, Torres. Marcos Pedro toca a bola aqui na ponta, vem aí Igor Torres já no time da Ponte, informou o Pedrolino, repórter lá no estádio, a bola voltou pro Peu, na ponta, vai queimada ali, bateu pro gol, Filipinho, um monstro, rapaz, um monstro tal do Filipinho, a bola voltou pra Ponte, falta, para a jogada ali, jogador da equipe do Londrina, o jogo tá parado, falta pra Ponte, André. A falta foi cometida pelo Rafael Vaz, camisa número 22,
Amarelo para ele, aliás não, Rafael Vaz não, camisa número 16, Vitor Hugo amarelado, mais um amarelo no jogo para jogadores do Londrina, e daqui a pouco vem, como o Pedro Lino informou, o jogador Igor Torres, e tem jogador da Ponte caído ao solo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, é o Eliel que vai sair já. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5, 98,5. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para você também das rádios parceiras. Às vezes o pessoal está transmitindo e não avisa a gente, mas muito obrigado pela audiência. Você no canal de áudio também aqui, ó. Muito obrigado, viu? Pela grande audiência aqui no canal de áudio. Valeu mesmo. Você que está conosco aí, cidades como São Paulo, Curitiba, Campinas, Maceió, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro. Obrigado. Passamos os números aqui do YouTube lá no canal de áudio. Obrigado pela audiência. Mexeu a ponte, né, André? Mexeu sim. Foi embora Eliel com a 9. Já está no ado, pediu substituição para a entrada do 77, Igor Torres. 77, Igor Torres está no jogo, 9, Eliel foi embora. Última alteração processada pelo Pintado na Macaca. Informação para restaurante do Dadá. E vem ponte, o passe era para o Thales lá na ponta direita, muito forte, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina, canais Futebol Interior, Essência FM, 102,5, 98,5, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando junto com a gente, mandando mensagem. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Todo mundo que tá com a gente vem em Londrina, bola aqui pro campo de ataque. O Tomás Kaique já tem cartão, meteu a cabeça, tá numa fria o tal do Tomás Kaique, hein? Jogando de lateral esquerdo, e o Eduardo Souza do Londrina colocou o Peu lá para correr do lado dele. E já tá amarelado o Tomás Kaique. Tá numa fria o tal do Tomás Kaique. Lateral para a equipe do Londrina, canais Futebol Interior. Essência FM, 102,5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tendo uma DR ali, né? O técnico da equipe do Londrina. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. 39 do segundo tempo, a Ponte está vencendo, mas o Londrina empurra a Ponte para o seu campo. Vem bola, João Paulo, na bola parada, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte. Tomás Kaique meteu a cabeça na bola, ó. Eu posso queimar minha língua aqui, mas ele entrou bem, hein? Entrou bem e tá jogando de lateral esquerdo, mas ele entrou bem no jogo. Vem Marcos César para fazer a cobrança. Marcos Pedro para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Londrina. Vai colocar essa bola na grande área. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça da zaga da Ponte, tira. Bola volta com o Igor Torres. Ganhou para Macaca, trabalha a bola na ponta direita. Ganha a bola para Ponte. Toca a bola para o Everton. Vamos ver se o Everton vai pegar. Não pegou. Ela saiu, foi embora. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM 102,5. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, Mocelin, trabalha a bola aqui pro Peu, vem na marcação, chega Luiz Felipe, dá um bicaço nessa bola, tira. Os caras do Londrina iam bater lateral, mas ele deu escanteio, André. É o último toque do Luiz Felipe pela linha de fundo, é pelo lado esquerdo, sempre ele. Camisa 5, João Paulo, capitão da bola. Vem João Paulo para fazer a cobrança do escanteio fechado, o primeiro pau, toque de cabeça. A bola acaba saindo para a linha de fundo. Escanteio de novo, hein? O árbitro dá mais um escanteio. Pronto. É o 12º escanteio para a equipe do Londrina. 6 no primeiro tempo, 6 no segundo tempo. A Ponte só 2 escanteios, 14 no total.
Rapaz, vem João Paulo para fazer a cobrança do escanteio. 41, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para trás, para fora. Ariel, hein? Testa nela, linha de fundo. Tiro de volta para a ponte, André. E foi no primeiro pau. O Ariel antecipou todo mundo e testou para trás. A bola passou rente, o poste superior esquerdo da meta de Pedro Rocha foi embora. Tiro de meta para Macaca, que vence até aqui 1-0 Londrina. Informação para Ovos, Satoshi. Estatísticas do jogo aí, Corsato. Você tem os números aí da partida? Tenho sim, 56% de posse de bola para o Londrina, 44% para a Ponte Preta. Chutes a gol, 14 do Londrina, 5 da Ponte Preta. Aí os escanteios eu vou deixar com você, mas ó, o Londrina no escanteio tá goleando a Ponte. 12-2, vem o time do Londrina de novo. Bola pra grande área, levantamento na boca do gol. Pedrão. Levanta, voo, pousa com ele, seus braços do goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior. Essência FM 102.5, 98,5. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Bom, a Ponte, Carlos, ela vai bem nos cartões, né? Amarelos, por exemplo, no campeonato, acho que ninguém tem mais cartões do que a Ponte. Nesse jogo aqui, a Ponte tem, se eu não perdi a conta e se a estatística tá certa, 5 amarelos para a Ponte, são 4 para o time do Londrina, né? Só que em faltas, o Londrina fez 14, a Ponte 19. Trabalha a bola Londrina, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luiz Felipe tirou para trás. A sorte é que os caras do Londrina se atrapalharam eles mesmos. O Osmar Dangar, o som está aberto com o som do estádio. Sim, Osmar, é isso, ele fala que dá um eco, mas é isso, é para você ter o som do estádio lá, tá bom, meu querido? Tirou o Elvis, o time está rendendo mais, coincidência. Melhorou o time? O Jorge está dizendo aqui, o Frank. Não vi nenhum tipo de melhora, gente. Inclusive o Everton não conseguiu achar espaço ainda. Carlos, o que funcionou, por incrível que possa parecer, foi a entrada do Tomás Kaique lá do lado esquerdo, mas a Ponte precisa tomar cuidado. O Londrina está usando as laterais do campo. Gente, tem que entender que o Elvis é o cara diferenciado. Só que hoje a Ponte não achou o jogo. Daniel Saraiva, Rayane Tenório, Marcelo Ramos, diz que o Igor Torres vai fazer um gol, amém. Ronaldo Neto, esse Igor Torres não mostrou para que veio, tomara que queime a minha língua, tá dizendo ele aqui. Osmar Dangar, vamos ver, no último jogo o Igor Torres entrou muito bem, veremos hoje. Se o Igor Torres fizer um gol, cara, o Carlos apresenta o fim de jogo, eu saio da transmissão, velho. Quem vence? Enquete concluída, 125 votos, 71% Ponte, 17% empate, Londrina 12, Canais Futebol Interior, Essência FM 102.5, 98.5, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Muito bem, Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, vai para a linha de fundo, chega a zaga da Ponte e tira. Tomás Kaique, acho que jogou essa bola fora do estádio. Escanteio pro Londrina, André. Mais um escanteio para o Londrina, não perca a conta. Dessa vez é lado direito, camisa número 5, João Paulo na bola. Se o Londrina empatar com um gol de escanteio, não se assustem, né? Porque já é o 13º. Vem pra bola João Paulo, pra bola, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça, passa por todo mundo, volta pra Paulinho, Mocelinho vai queimar dali, bateu pro gol, é gol. Eu falei, né? Gol do Londrina. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Paulinho Mocelin, 44 do segundo tempo. Cruzamento que veio aqui da direita. Cruzamento que veio da direita, a bola voltou para o Paulinho Mocelin. O Tomás Kaique marcou de longe. Ele bateu a bola para o fundo da rede. A bola foi pro gol. É gol do Londrina, Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin. 17 a camisa dele? Ou 77? 17 a camisa dele. Printou a tela, o jogo está empatado. 1 pro Londrina, 1 pra Ponte, André. O detalhe aqui no cruzamento que veio pelo setor direito, a bola sobrou pro Mocelin, que deu uma finta no jogador da Ponte e chutou no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro Pedro Rocha, que nada pôde fazer. Nesse momento o lance está sendo revisado pelo VAR.
O árbitro está vendo se houve alguma irregularidade, me parece que sim. Agora ele vai para o VAR. Provavelmente o gol do Londrina será anulado. Se anular o gol do Londrina, é justo, né? Se o cara colocou a mão na bola, ok. Mas... Vocês vão ver, ele botou a mão na bola. É justo. Olha lá no meio, olha lá, ó. Olha lá a mão. Será que pega? Ela pega sim. Pega sim. E ele levantou o braço, né? Pega, ele tentou fazer o gol com a mão, pô. Mas que inteligência, não? Ele tentou fazer o gol com a mão, a bola pega na mão do cara, pô. A bola pegou na mão dele, o gol tem que ser anulado. Aqui não é porque eu tô com a camisa da Ponte, não, o gol tem que ser anulado. Eu já vi coisas piores do futebol, a bola pega na mão do cara, velho. A camisa número 18? 20. É o Ariel. Não é. É o cara do meio, lá que tá com o Fábio Sanches, ó. 27, parece. Olha lá, ó. Não foi o Ariel, não. Foi o cara do meio. Foi o Vaz. É o Vaz? Não sei se é o Vaz, não. Tá rolando um princípio de confusão. É o 19. Olha lá, ele vai com a mão na bola, ó. Olha lá, a bola bate na mão dele sim, cara. Eu tô olhando aqui no Ariel, cara. Não, o Ariel também quase, ele se assustou. Ele se assustou, olha lá. Gol no lado. Vamos lá, tá no lado. O gol, o nosso repórter do estádio já viu, né? Tá no lado do gol e pegou no braço do cara mesmo, né? A bola até muda de trajetória. Pegou sim, a bola até mudou de trajetória. Pegou no braço esquerdo do camisa número 19, Zé Vitor. O gol do Londrina anulado. Continua 1-0 para Macaco. Informação para a consultora Patriano. Meteu a mãozão na bola. Deixa eu mandar um abraço pro Felipe aqui. Felipe, calma. Calma, Felipe, calma, o gol foi anulado, calma. O Londrina tá jogando melhor. Eu acho que se o Londrina sair derrotado do jogo hoje, injustiça, que aqui a gente é torcedor, mas ninguém quer enganar ninguém. Mas calma, ô Felipe, deixa eu molhar o bico primeiro. Calma, Felipe, calma. Tá bravo com o seu Felipe? Não, ele é contra, né? Tá falando chupa, não sei o que, gol e tal, mas aí o gol foi anulado, então tá 1-0 ainda no placar. Vem o time do Londrina de novo, bola aqui pro campo de ataque, vem João Paulo, 48. Com isso, ó, o jogo vai passar dos 60 esse jogo aqui. Bola pra ponte, bola pro Igor Torres, fez o passe na ponta esquerda, é pro Thales, olha que correria do Thales, ganhou essa bola, o Londrina empatou, mas não valeu. A ponte tá ganhando 1-0, mas que sufoco, hein? Que sufoco, e pro derby com esse futebolzinho aqui, aí... Ó, prepara a sacola, hein? Porque o Guarani tá jogando muita bola. Bola ali pelo meio, trabalha a bola. O time da Ponte ganhou, perdeu agora. Recuperação da equipe do Londrina. Vem bola pro campo de ataque. E deu ruim. O que o Tomás Kaique foi fazer? Lá na ponta, bola pro Pedro, vai pro cruzamento, levantamento. Por baixo, Matheus Silva. Matheus Silva tira, joga a bola na linha de fundo. Escanteio pro Londrina, André. Último toque de Matheus Silva, salvando a cozinha da Macaca. No cruzamento que veio pelo setor direito. O toque providencial do zagueiro, linha de fundo, mais o escanteio lado direito. O Londrina aperta, finalzinho de jogo do Majestoso. A Macaca vence por 1-0. Meu Deus do céu, a gente não tem sossego, hein? Até agora não apareceu aí os acréscimos. 49, segundo tempo, bola pra grande área, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Não tô entendendo o que é esse gesto aí. Bola pelo meio campo, trabalha a bola, o time da Ponte, bola ali para a equipe da Macaca, ganhou o Thales, fez o passe na esquerda, trabalhou pro Paulo Baia, vai que tem que ter mais capricho também, né? Pô, tem que ter mais capricho, era a bola do jogo pra Ponte, velho. Dinheiro o que é, para soltar comercial? É isso, bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Londrina, a bola sai, vai para lateral. Canais, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Mais 5. Ele tinha dado 5, agora mais 2. Vem o time do Londrina, trabalha a bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Chimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Vem Ponte, bola com Paulo Baia. Capricha, Paulo Baia. Capricha, tá na grande área, fez o pá. Tá de sacanagem, né?
fez o passe ali pro Thales, ele voltou a bola no meio, bola para Luiz Felipe, 50 minutos e 40, vem Luiz Felipe, não tem ninguém na grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga do Londrina tira, a bola volta aqui pelo meio, trabalha, João Paulo, ganhou, bola pra ponte, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro time do Londrina, vem Zé Vitor, ganha a bola pro Londrina, toca a bola pra Paulinho Mocelin, o Mocelin fez o gol, mas não valeu, vem de novo, o time do Londrina, ninguém marca, chegou o Filipinho, ganha essa bola, Tomás Kaique. Ganhou pra ponte, trabalha a bola na ponta esquerda. Agora o Tomás Kaique tá jogando aqui no meio. O Igor Torres foi jogar lá de lateral. Tem mais teaser ainda pra pagar? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bola para a equipe da Ponte aqui no campo de ataque, 51 minutos e 30 passados deste segundo tempo. Trabalha a bola, chega por baixo a zaga da Ponte. Ganha essa bola para Macaca, trabalhou bola para o Igor Torres. Ganhou na ponta esquerda, fez a finta, entrou na grande área, queimada ali, bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu. Saiu, vai embora e o Igor Torres pede, chama o torcedor da Ponte. Números expressivos do Londrina, 14 escanteios do jogo. Vamos chegar a 52, vai terminar o jogo. A verdade é que a Ponte não jogou nada. Ponto, centro do gramado. O Gurilão lá no estádio já soltou o grito. Deu Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Eliel marcou a 2:40 do primeiro tempo. 0 pro Londrina. Rapaz, que sufoco, hein? Pra história vai ficar que a Ponte venceu o jogo. Mas o torcedor do Londrina que tá ouvindo a gente aí, né, futebol não tem nada de justiça, né? Aliás, a vida ela é injusta, né, por si só. E o futebol então nem se fala. Mas que coisa, o Londrina não merecia perder. Saída dos jogadores do gramado, Pedro Lino, repórter do estádio. Vai, Pedro! Meu som tá bem, como que tá? Ótimo, perfeito. O Matheus Silva tá chegando aqui. Uma raça Ponte Pretana, é assim que vai ser o campeonato? Eu acho que é isso aí, né? A gente mostrou que a gente, eu acho que nunca faltou vontade, nunca faltou empenho, dedicação. Até quando os resultados não veio, eu acho que a gente nunca deixou de correr, de lutar. E feliz, cara, feliz com o apoio da nossa torcida aqui no Moisés. É isso aí, vai ser difícil bater a gente, mesmo com tanta dificuldade que foi o jogo. Mas feliz pela vitória, foi mais 3 pontos, que é de suma importância para o campeonato. E vamos aí pro próximo semana aí, decisivo aí, que temos um grande jogo aí, sabadão aí. Aí o zagueirão Matheus Silva, Corsato. Tá certo, o Matheus Silva falando da saída do gramado. E os caras do Londrina foram lá reclamar com o árbitro, hein? Foram lá reclamar com o árbitro, os caras do Londrina. Não tô feliz não, pois não, Pedro. Mailton. Vai. Lateral da Macaca. Mailton já foi. Tá, fica esperto aí. Fica esperto você. Agradecendo todo mundo que está com a gente aqui pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook também. A Ponte venceu, né? A Ponte venceu. Renata Dalgalo, ninguém merece sofrer tanto. Nilson Roberto, fim de jogo. Ridículo, horrível, pavoroso esse time da Ponte. A torcida da Ponte não merece isso. Se não tiver sofrimento, não é Ponte Preta, diz a Vivi. O Joaline, agora é descer a Avenida Sabadão. Parabéns pela vitória, apesar da medíocre partida que a Ponte fez hoje, diz aqui o Grigo. Renata Dalgalo, pelo amor de Deus, Ronaldo Neto, pode ter sido injusto, mas valeu Ronaldo. Acabou, diz o Fernando Assunção, obrigado. Marcelo Ramos, rapaz, quanto sofrimento, vai Pedro. Felipe Amaral. Sofrida. Cara, acho que vitória é vitória, independente de qualquer coisa. A gente começou bem o jogo em cima deles, e é normal a gente sofrer um pouco de pressão da parte deles, porque eles precisavam do resultado também. A gente fez um grande jogo, defendendo até o final, fomos firmes, pecando de algumas decisões ali na frente, mas agora é trabalhar com essa semana, uma semana de muito trabalho, e vamos chegar para o próximo jogo. Aí o Felipe Amaral, Ramon Carvalho aqui, Corsato. Vai, segue. Para o torcedor, para nós dentro do vestiário, que hoje não era dia para jogar bonito, não era dia para dar espetáculo, ou de repente pensar só no desempenho. Hoje era dia para tomar os 3 pontos. Acho que é um confronto diretíssimo contra o Londrina. Então, o mais importante do que o próprio desempenho é os 3 pontos. Agora, descansar, concentrar bem para ir pro derby forte. Lamento pelo terceiro cartão amarelo, eu tô fora do derby, mas a gente tem um grupo forte, bons companheiros e a gente vai buscar essa vitória lá também. Tá aí Ramon Carvalho, Corsato. Só pra o Pedrão tá falando aqui.
Pode ser os 3 pontos aí. E eu descanso agora, segunda vou voltar a treinar, porque essa semana que vem é guerra, no próximo jogo. Esse é o goleiro Pedro Rocha, Corsato, segue aí você. Legal, a Gabriela Barrense tá dizendo aqui, é desesperador sofrer assim em casa. O Brega indiretas, acaba juiz, pelo amor de Deus. Aí ele fala aqui que parecia o Ibis contra o Real Madrid. Cara, tô contigo, velho. Londrina rebentou com a Ponte no segundo tempo, Jesus. Fala, André. Posso falar uma coisa? Não. Pode falar, André, vai rapidinho. Chama lá o líder, depois eu falo. Vai. Pode falar, Pedro. Felipinho vai falar, agora importante, né? Eu tô tentando nossa vitória assim, eu sofrido, a Ponte Preta é assim mesmo. Algumas coisas eu não concordo, que é alguns juízes da empresa querem prejudicar a gente, mas o que importa é isso, a gente tá lutando até o final e isso aí vai ser o resultado importante. Obrigado. Aí, Felipinho, Corsato. Legal, vai, André, fala rapidinho aí. Olha, Londrina foi infinitamente superior, como você disse. Fala, Lino. Elvis. Aí depois fala comigo no jogo, também acabar fisicamente. Eu não posso só em cima e quis jogar. Mas assim, como eu falei, nunca fui de ficar dando desculpa. Mas é difícil, né? Agora eu trabalhar dentro de breve aí, comemorar a vitória, como você falou, que é o mais importante. E se Deus quiser, quem puder, unido, que aí sim, não se joga, isso dentro. E seu retorno, o que você quer falar? Eu me senti muito bem, movimentei bem, agora a bola tem que chegar em mim para eu poder jogar. Agora, se buscar um jogador de arrancado, que buscar a bola e driblar 4-5, não sou eu. Acho que buscaram o jogador errado. Aí o Elvis. Meu Deus, viu, Corsato? Não tá muito feliz não, Elvis, né? Não tá muito feliz não. Mas isso aí não foi pro Pintado. O Pintado gosta do futebol dele. Isso aí foi pros cornetas da torcida, né? Eu entendo também que isso aí foi pra torcida, não foi pra comissão técnica, porque o Pintado já falou que quer recuperar o futebol do Elvis. Mas ele entende que estão pegando no pé dele porque ele não corre, porque ele não marca. É isso, né? A bola tem que chegar. E eu tô com o Elvis, cara. A bola tem que chegar pra ele. Vou falar uma coisa aqui, o comentarista é o Frank, mas hoje foi um dos resultados mais injustos que eu vi na minha vida, cara. Posso completar meu raciocínio? É o seguinte, o Carlos falou que hoje o Londrina, a situação é o seguinte, o Londrina hoje foi infinitamente superior à Ponte, nós fazemos todos os jogos da Ponte e há muito tempo eu tô vendo que a Ponte joga por uma bola. Deu sorte hoje, há 2 minutos, na primeira bola, o Oliá empurrou pra dentro, o time joga recuado, joga por uma bola, o Londrina foi infinitamente superior e digo mais, se jogar essa bola contra o Guarani, vai perder o derby e vai perder feio. Ô Frank Francisco, final, Ponte Preta. Oi, Pedro. Eu vou na coletiva, mais tarde eu volto. Beleza, então tá bom. Daqui a pouco o Pedro volta lá para a coletiva do técnico Pintado. E aí nós vamos descobrir o que ele tentou lá com o Mailton e as alterações, né? A pergunta pode ser essa: o que você pretendia com as alterações e ponto? Ô Frank, fala pra gente aí, Frank, 1-0. O time do Londrina venceu o jogo. Você tá com os números do jogo aí, Corsato, aberto? Eu tô. Então vai, rapidinho, passa pra gente aí pro Tô sim, Carlos. Foram 55% de posse de bola pro Londrina. Eu achei que teria sido até mais, mas 45% pra Ponte Preta. A Ponte teve 291 passes, o Londrina trocou 449 passes. Pra você ver como que o Londrina ficou mais com a bola, por isso que deu essa impressão. Finalizações foram 15 do Londrina, 7 da Ponte Preta. Agora, você que marca sempre os escanteios, né, Carlos? Na minha marcação aqui, 14 escanteios para o Londrina e 2 para a Ponte. Então, deixa eu ver aqui, escanteios. Aqui eles colocaram 13, mas o escanteio, o Londrina goleou. Cartões amarelos foram 5 para a Ponte, 4 para o Londrina. O Londrina fez 16 faltas, a Ponte 20 faltas. Impedimentos, 3 para o Londrina, 1 só para a Ponte Preta, né? E, enfim... Cara, nos chutes no gol, de 7, 2 foram em direção do gol da Ponte, tá? E do Londrina, de 15, 11 foram em direção do gol.
E a gente não pode esquecer que o Londrina teve um gol anulado, senão seria 16 finalizações. Esse chute não conta. Seriam 16 finalizações e 12 no alvo. Vou falar pra você, hoje a Ponte Preta, esses 3 pontos aí, a gente tem que ir lá na igreja, quem de repente, cada um com a sua religião aí, agradecer ao homem lá de cima. Lá porque na família da fé e agradecer, né? Porque eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu repito, um dos resultados mais injustos que eu vi na minha vida no futebol. 9-4. Ô, Frank, e aí, Frank Francisco? Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0. Bom, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Eu vou começar falando assim, ó. Carlão, vitória vale quantos pontos? 3. O que nós precisava hoje? 3. Galera, me poupa, tá? Pelo amor de Deus, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não, mas não hoje, nada hoje. Não, hoje tinha que ganhar o jogo. Carlão, não adianta. Você quer jogar bem? Não. Empatar ou perder? Não, eu quero ganhar o jogo, mas não precisa jogar tão mal assim, né? Não, mas isso. Vamos entender a Ponte, gente. A Ponte não tem elenco. Você traz um Gabriel Silva, eu comentei com o Marcelo na abertura do jogo. O Gabriel Silva não tem condicionamento físico. Ele vem de muito tempo parado. Não dá pra pegar esse ritmo do Brasil e pôr o cara pra jogar, gente. Aí você insiste em voltar com ele no segundo tempo. Se fosse um jogo com Vitória, com Sport, times que estão pontuando lá em cima, eu até entendi esse futebol. Até entendi, mas o Londrina jogou muita bola hoje. Mas pega a campanha do Londrina aí, gente. Bem inferior. E outra coisa, Carlos, a gente precisa aprender a ressaltar as coisas boas também. Posicionamento defensivo da Ponte hoje, ok. O Pedro Rocha, belíssima partida. Ele é bom, provando que a gente tem goleiro. Carlão, agora, os erros foram evidentes. Eu cantei a bola do Gabriel Silva, demorou para mexer. Eu só não entendo por que não entra o Everton, que é lateral direito. Será que o cara não consegue jogar do lado esquerdo? Outra coisa, Carlão, eu só queria, tomara que o Pedro não se esqueça e pergunte pro Pintado por que tirou o Mailton, só se estivesse sentindo. Que é uma alteração totalmente doida. Hoje eu vou falar uma coisa, pra mim, a não ser a entrada do Thales, que entrou bem, hein, Carlos? Fez aí uma outra decisão errada, mas entrou bem. E se a Ponte capricha, gente, nessas jogadas finais, o Thales fez bobagem numa. O Paulo Baia fez 2 no fim do jogo. Eu tô falando de 3 gols certos que a Ponte chegou, com 3 atacantes e 1 zagueiro do Londrina. Quanto teria sido o jogo? 4-0. Mas é injusto. Amigo, futebol não tem justo. Hoje a Ponte tinha que vencer e venceu. E não se enganem. O posicionamento, o rendimento do time no derby vai ser outro. Tomara, tem que ser, porque se jogar essa bolinha aí... Posso fazer uma pergunta? Pelo amor de Deus. Por que o time não chuta no gol? Não, chutou, pô. 7 bolas. Chutou. 7 bolas. Chutou. A questão é o seguinte... muito pouco para um time que joga em casa? Depende, a Ponte Fora não está chutando mais. Mas hoje, gente, o jogo se desenhou dessa maneira. A equipe parece que entrou focada em fazer os pontos. A gente está com muita dificuldade. É isso que eu falo. Quando a gente não tem um planejamento e ainda por cima há um problema financeiro, houve o quê? Uma má montagem do elenco e a gente agora está na roça. Você veja aí, não tem lateral esquerdo, não tem. E trouxeram o Gabriel Silva, é bom jogador, Carlão, que nem o Carlão falou, eu já falei no começo, muito bom. Mas até entrar em forma, amigo, vai demorar, colega. O Fábio Elvis mal no jogo. O João Emílio Neto, pode o Pintado querer me matar do coração? Fábio, você e toda a torcida da Ponte, né? Esse futebolzinho de hoje aí, pelo amor de Deus, se comportar assim no derby, perde feio. E teve um internauta, não sei qual foi, vocês podem me lembrar aí, que falou que quando o Elvis saiu, a Ponte melhorou. Aonde? A Ponte jogou ruim com o Elvis e sem o Elvis do mesmo jeito. Não achei, não. Dos que entraram aí, gostei do Tomás Kaique, que tomou o cartão amarelo, tá suspenso. Não vai jogar. O Ramon Carvalho, não achei que entrou bem. Não, Ramon Carvalho não jogou nada. Os que entraram, o Tomás Kaique foi melhor. O Thales. O Thales acho que foi. O Tomás Kaique foi melhor. Vai, tô com você. O Roberto César, Pintado retranqueiro, também. Olha que você descobriu. Quando foi contratado, eu pensei. Tomás Kaique foi o melhor lateral que nós temos. Gustavo Carvalho, a Ponte não consegue propor o jogo. O pulmão do Náutico fez falta hoje. Se o Pintado inventar no derby, vai complicar. Roberto Santos, 45 pontos logo, diz aqui. Eu vi a Viola, acho que ele está dizendo em cacos aqui, né? 45 pontos logo e férias. Pintado tem uma semana para repensar as M's que fez hoje. Gustavo Carvalho.
Viviane Cristina, mais uma vez a lição de casa, não foi um bom jogo, mas somou os 3 pontos. Aí sim, perfeito, né? Gente, a gente não está reclamando aqui não do resultado, tá? Não. Pelo contrário, senão, né, o pessoal que está no rádio, por exemplo, na tela do Facebook, do YouTube e do Rumble, você ainda vê o placar, né? Mas no rádio, por exemplo, na Essência FM, vai achar que a Ponte perdeu. Vai achar que a Ponte perdeu. A Ponte ganhou o jogo, tá? Sim. Pelo placar de 1-0. Pintado errou feio, tirou o Mailton sabendo que o Gabriel Silva estava sem condição nenhuma. No jogo anterior que o Mailton jogou, que o Gabriel Silva jogou, foi contra o Botafogo. Ele fez isso também. Ele volta com o Gabriel Silva, com 4 minutos do segundo tempo, o Gabriel Silva tem que sair. Vivi Vicente, se não tiver sofrimento, não é Ponte. Diz ela aqui. Thales entrou bem, diz o Fábio Alves. Entrou. Roberto Santos, no derby, teremos outra postura. Diz aqui que o Elvis jogou mal mesmo. A defesa não é problema, nosso problema é a falta de gols. Se empatássemos os 38 jogos, estaríamos rebaixados, diz o Gustavo Carvalho. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Depois do intervalo, o Marcelo vai comandar o fim de jogo. E aí já vamos lá para a entrevista coletiva do técnico Pintado, né? Com o Pedro Lino, que vai estar lá no estádio. E aí tem as notas do jogo e o Melhor em Campo, viu? Você pode votar aqui no Melhor em Campo no YouTube e no Facebook, também pelo WhatsApp, 989-89-3526. Você vota no Melhor em Campo, vamos eleger o Melhor em Campo, tem as notas do jogo com o Franco Francisco e muita informação. Fim de jogo vem já, no comando do Marcelo Corsato. A gente segue na Essência FM e também nos canais Futebol Interior. Anote e confira a hora certa, 9 da noite, mais 11 minutos. 9 da noite, mais 11 minutos. O relógio está bugado, né? Mas a hora certa é 9 da noite, mais 11 minutos depois do intervalo. Marcelo Corsato comanda o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior e da Essência FM em 102,5, 98,5. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece? Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato.
Ai, 9 da noite mais 14 minutos, 9 da noite mais 14 minutos. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta venceu, 1-0, tá na tela. Gol de Eliel no comecinho do primeiro tempo, só deu Londrina do jogo, mas a Ponte venceu. A Ponte jogou mal, o importa é que os 3 pontos estão aí. Não pode jogar todo o jogo assim, é claro que não. O Londrina jogou bem, mereceu ganhar, mas não ganhou, não levou ponto pra lá. Não levou ponto pra Londrina no Paraná. A Ponte com esse resultado, 13ª colocada. Claro que a rodada só tá começando, né? Tem 31 pontos, ela pode ser suplantada pelo time do Ituano, que tem 29. Se vencer o Sport, é difícil, mas pode acontecer. Jogo daqui a pouquinho, passa de novo a Ponte Preta. Enfim, para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Pruning Alimentos, Ridier Comunicação Integrada e Jumpi Esportes. Estamos no FM 98.5, 102.5. Eu sou o Marcelo, ao meu lado André Luiz, o repórter feliz, Carlos Corsato que narrou o jogo, os comentários do Frank Francisco, já a análise do Frank e o Eduardo Luiz, o nosso Edu Bolacha, tá na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. O Pedro Lino tá lá no baixo do estádio Moisés Lucarelli, lá no vestiário, aguardando a coletiva de imprensa, né, André Luiz? E ainda não chegou o técnico Pintado para a coletiva de imprensa, estamos de olho, mas daqui a pouco ele irá falar sobre esta vitória da Ponte por 1-0 diante do Londrina, Marcelo Corsato. Muito bem, enquanto isso... Chegou Pintado. Chegou Pintado? Chegou Pintado. Então vamos preparar aqui a entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta, o Pintado. Técnica, né? Teria optado em jogadores de beirada, de arrancada, e a bola com isso pouco passa nos pés dele. Soou até como tom de desabafo, né? Não foi reclamação, mas um tom de desabafo por críticas que ele vem recebendo. Como você vê essa questão? Como você avalia essa declaração dada pelo Elcio? Claro que você não ouviu, eu estou reproduzindo aqui agora para você. Eu ouvi sim. Ouviu? Eu ouvi. Primeiro que isso não muda a minha maneira de pensar, não muda a minha maneira de trabalhar, não me causa nenhuma estranheza. Eu tenho certeza que é uma declaração de quem quer ajudar, né, de um atleta que está fazendo muita força para nos ajudar, tem lutado bastante, né, contra algumas dificuldades aí para continuar ajudando a Ponte Preta. O Elvis é um jogador muito importante, vou repetir o que eu já disse. O Elvis é um jogador muito importante aqui que vai melhorar junto com a gente, né? Eu confesso a você que também gostaria que fosse um jogo bonito, gostaria que fosse um jogo mais técnico. Gostaria que os nossos atacantes fizessem 5 gols, que a gente saísse driblando desde o nosso goleiro até o gol do adversário. Eu reconheço sim que a gente precisa melhorar, mas mais do que nada, independente do que qualquer avaliação de qualquer pessoa, hoje nós tomamos 3 pontos importantíssimos. Com o Ceará nós jogamos bem pra caramba, foi um jogo bonito, mas o resultado não foi o que a gente queria. Então hoje... Não jogamos bem, eu reconheço, não jogamos bem. E a responsabilidade é minha, não tem problema nenhum. Mas nós vencemos, né? Um jogo de 3 pontos, 6 pontos, né? Como a gente fala, contra um adversário que no primeiro turno, quanto foi o resultado? Né? Londrina, lá em Londrina. Então não jogamos contra qualquer equipe. Eu reconheço que a gente tem que melhorar, que a gente precisa fazer muita coisa, que a bola tem que chegar no chão, tem muita coisa pra gente fazer sim. Não é novidade, mas um gol em 4 jogos, é isso? 3 jogos a gente sofreu, acho um sinal positivo. Com 31 pontos hoje a gente ganha um pouco mais de oxigênio, então hoje eu estou feliz, muito feliz, não pelo jogo, mas pela vitória. Pintado, boa noite, Gabriel Tino, Rádio Jovem Pan. Eu vou bater nessa tecla também. Contra o Ceará, o time teve o desempenho, mas não conseguiu o resultado. Hoje aconteceu o contrário. Queria saber de você, o que você achou que faltou hoje para a Ponte ter mais a bola, criar mais um campo de ataque, e queria que você explicasse também a ausência do André hoje nessa partida. O André sentiu um problema muscular antes do jogo. Ontem ele fez, acho que hoje de manhã, ele fez um exame e acusou um edema muscular, então o André teve que ficar fora. Quanto ao desempenho de hoje, né? Fica muito claro, a gente não tem que arrumar desculpas aqui, a gente tem que trabalhar para melhorar.
Mas eu repito, antes de jogar bonito, eu quero vencer. A Ponte precisa ganhar, a Ponte precisa somar pontos. E a gente só soma ponto vencendo. Né? Eu repito que a gente quer jogar bem, a gente quer jogar sempre como nós jogamos contra o Ceará. A gente quer fazer isso sempre. Né? Mas nem sempre é possível. E quando você joga bem, o normal é você vencer. Agora, você vencer quando você não joga bem, tem um sinal positivo aí também. Boa noite, Pintado. Fernando César da Rádio Central. Vai abrir uma janela agora de 3 de setembro a 15 de setembro de jogadores dos times eliminados da Série C. A Ponte está nesse mercado, tem alguém em vista, alguma posição? E eu gostaria que você falasse também se para o derby o Gé vai ficar à disposição. O Gé ainda é uma incógnita para a gente. Não foi um problema simples, né? Algo que depende do departamento médico. Acho difícil, mas é um jogador forte, né? Como o Gé pode acontecer alguma coisa. O que a gente fica sempre avaliando, né? Onde a gente pode melhorar, como a gente pode acrescentar. E isso passa pelo mercado, né? A gente a Ponte está atenta todos os dias. Não é fácil, a gente acabou de perder uma negociação aí por falta de valor, né? A gente não tem dinheiro sobrando, vocês sabem a situação do clube. Conversado com um atleta que eu conheço, um atleta que nós conhecemos, um atleta que se encaixava do que a gente precisa. Oi? Da Série C? Da Série C, exatamente. E a gente não conseguiu trazer porque o clube que está brigando para o acesso, hoje tem mais condições que a Ponte. E exatamente foi o que aconteceu. De qualquer maneira, existem outros jogadores no mercado que a Ponte está atento. Provavelmente deve ter algo fechado aí, né? O presidente deve anunciar aí amanhã, não sei, a qualquer momento o presidente está conversando com um atleta aí da Série C, um destaque da Série C, não é qualquer jogador, que pode nos ajudar. Tudo bem, Pintado? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu vou voltar para o jogo rapidinho para a gente falar um pouquinho dessa forma de jogar da Ponte Preta. A gente observou você muito tenso à beira do campo, gritando, gesticulando. Agora aqui também tomando água porque gritou bastante no decorrer da partida. A Ponte faz um gol e automaticamente o Londrina tem maior posse de bola. Essa foi uma questão que os jogadores, até por conta da pressão dentro de campo, encontraram para tentar superar a força do Londrina, ou foi uma estratégia de jogo até para tentar segurar fisicamente até o final do jogo? Não, nunca será uma estratégia minha. A gente ficar marcando tão atrás como a gente ficou, a gente esperar o adversário como a gente esperou. É que algumas situações, para você pressionar, você precisa, né, de força, você precisa de ação, você precisa de mais intensidade, e às vezes a gente não consegue ter isso dentro do jogo. De qualquer maneira, nós fizemos um gol muito rápido e talvez a gente tenha se acomodado na partida. E o Londrina é uma equipe, nós sabíamos que a gente não teria tanto a bola como foi contra o Ceará. Nós não somos uma equipe de posse de bola, a gente precisa de muito trabalho. Acredito que a gente tenha melhorado um pouco, mas nós precisamos trabalhar muito mais para ter a posse de bola e propor um jogo. Eu sinto muito de verdade, né, de não ter feito um jogo agradável, de não ser um jogo bonito, mas eu repito, hoje a gente precisa somar pontos. A Ponte não tem que jogar bonito. Claro que a gente quer jogar bonito, claro que o nosso torcedor merece um jogo bonito, mas mais do que jogar bonito, eu tenho certeza que todos nós queremos somar ponto. E foi o que aconteceu hoje. A gente vai trabalhar muito para melhorar tudo isso. Obrigado. Boa noite, Pintado. Marcos Charoli, Ponte News. Parabéns pela vitória dramática que foi hoje. Mas eu queria que você, o próximo jogo já é um clássico, o Campineiro, um derby. Eu queria que você comentasse esse fator psicológico dos jogadores. Um excesso de cartões amarelos. A Ponte Preta é a campeã de cartões na Série B. Você acha que está faltando tranquilidade para os jogadores? O emocional está muito avivado entre os jogadores. O que fazer para que a Ponte Preta não tome tantos cartões como vem tomando? É um detalhe que a gente precisa assim acertar. A gente vem conversando, mas a pressão é tão grande, né? De ficar embaixo da tabela, de ficar para trás. Os adversários que venceram nessa rodada, a gente começa a ver os adversários lá de baixo se aproximando, então a gente fica emocionalmente sim abatido, abalado. A gente precisa ter equilíbrio, concordo com você, não é de hoje que isso acontece,
mas também mostra a competitividade, né? A nossa equipe não é uma equipe que cerca, a nossa equipe marca. E às vezes marca um pouco mais forte, às vezes marca de uma maneira exagerada, mas é mais um detalhe que a gente precisa melhorar, né? Nós não estamos numa situação como nós estamos hoje porque a gente fez tudo certo, né? A gente fez muita coisa errada, a gente continua tendo que melhorar, a gente vai errar ainda, e é seguir trabalhando para melhorar. Boa noite, Pintado. Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Você trouxe a solidez defensiva da equipe Ponte Pretana. Os amigos de imprensa trouxe a evolutiva que você precisa ter no seu setor de criação. Eu quero que você fale um pouco sobre o Eliel, sobre as atuações dele, sobre o seu comando. Ele que vem se firmando como titular, vem fazendo gols decisivos. O Eliel para mim é uma surpresa muito especial, né? A gente vem conversando todos os dias. Se você observar, a Ponte tem 3 jovens de 22, 23 anos no meio campo, uma média, mais o Eliel lá na frente. Nós temos quase que 50% de uma equipe muito jovem, né? E a gente pode perceber em alguns momentos do jogo que falta essa experiência, né? Porque é só correr e fazer a bola longa. Não é assim, né? Nós precisamos de um pouco de equilíbrio, de um pouco de tempo da bola, mas o Eliel tem uma característica do atacante que para mim é fundamental, né? A potência, a força, a velocidade, e ele cheira gol, né? Deixa ele perto do gol, a bola entra. Fico muito contente de ver a evolução, não só do Eliel, né? Naldi, o próprio Amaral, Felipinho sustentam bem, né? E como você bem frisou, o nosso setor defensivo é uma força muito grande nossa, né? Nós temos ali 2 zagueiros que jogariam muito bem numa Série A de Campeonato Brasileiro, 2 laterais e mais jogadores que estão fora no banco ali, que não dá para jogar 12, 13, que também estão pedindo espaço, né? O Mailton hoje iniciou o jogo por uma situação tática. O Mailton saiu, não porque ele estava mal no jogo, a substituição foi porque eu quis mudar um pouco taticamente a equipe. Mas, repito, fico muito feliz de ver os jovens evoluindo. Boa noite, Pintado. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. O que você pretendia com as alterações e principalmente com a saída do Mailton e com a entrada do Ramon Carvalho? Bom, primeiro a nossa equipe, ela como ainda tem como um sistema mais cômodo para a equipe, os 3 homens de meio campo. 3 homens de qualidade, 3 homens de pegada, 3 homens de sustentação. No primeiro tempo a gente sofreu muito, né, porque nós tivemos só o Felipe e o Amaral. A gente não conseguiu bloquear o jogo do Londrina por dentro, principalmente. Achei que o Mailton perdeu um pouco de profundidade, que é o que a gente queria com ele. O lance do gol a gente treinou, nós conversamos, nós falamos, e depois a gente não conseguiu mais fazer. Nós fizemos só uma jogada. Nós fizemos só uma jogada no primeiro tempo, coisa que nós treinamos. Uma situação que a gente treinou. E aí pensando em mudar, porque o Ramon controla um pouco melhor o jogo, né? E foi o que aconteceu no segundo tempo. Ainda que não suficiente, mas o Ramon controla um pouco melhor o jogo. E a gente parou de correr, né? Porque o primeiro tempo foi só correr. Nós não pensamos, a gente não conseguiu jogar. E a gente conseguiu no segundo tempo menos, né? Correr menos, mas ainda assim a ideia era ter um pouco mais a bola com o Ramon. Boa noite, Pintado. Diego Alves, da EPTV. Já foi falado um pouco aqui sobre questão emocional, pressão na tabela. A gente conversou antes do jogo, né? Se a Ponte vencesse ou empatasse hoje, atingiria 4 jogos sem derrota, a maior sequência invicta do time na Série B. E assim foi feito, né? Diante de uma véspera de derby, essa situação emocional agora se alivia aí para a Ponte chegar, né, emocionalmente mais forte para o grande jogo do ano? Eu agradeço muito essa tua pergunta, porque a gente costuma dizer que é um shampoo de carinho, né? Depois de um jogo sofrido como esse, a gente lembrar também que tem muita coisa boa que a gente faz, né? Que a gente vem de 4 bons resultados, 4 bom desempenho da equipe, né? Com poucos gols, mais próximo de vencer, porque o jogo do Vitória, se o árbitro não erra, a gente teria vencido o jogo do Vitória. O próprio jogo do Botafogo, a gente poderia ter um resultado talvez melhor. Esse jogo do Ceará, né? Nós tivemos a bola do jogo para vencer. Então tem coisa boa, né? Nós não podemos só olhar hoje o jogo, o que aconteceu,
mas emocionalmente a gente vai muito forte para um jogo muito importante, para um jogo que pra gente são 3 pontos iguais aos outros, mas é um derby, né? A gente sabe aqui, todos nós sabemos o quanto vale, o quanto é prazeroso, tem que ser prazeroso, e a gente tá muito preparado para isso. Maravilha, gente. Tá aí essa palavra do técnico Pintado na coletiva após a vitória de 1-0 da Macaca diante do Londrina, meu caro Marcelo Corsato. Shampoo de carinho foi a melhor coisa que eu ouvi nessa entrevista coletiva aí do nosso Pintado. Ainda bem que a gente ficou até o fim da entrevista para ouvir esse shampoo de carinho. Frank, primeiro você. Ele explicou as alterações. Ele explicou. Vai, Frank, fala da entrevista do nosso treinador. Marcelo, ele explicou sim, né? Por exemplo, a saída do Mailton, ele se queixou, na verdade, que o time treinou uma jogada com o Mailton e o Mailton não conseguiu executar. Só 2 vezes, uma saiu o gol e uma outra a Ponte não aproveitou. Agora, vamos aqui. Eu não tenho criticado quase o Pintado e não é que eu vou fazer hoje porque tem que fazer. É que hoje ele errou. Você tem um Gabriel Silva numa condição que a gente está aqui do lado de fora, mas eles estão treinando, estão sabendo. O Gabriel Silva é um bom jogador, muito bom jogador, em forma, rapaz, sensacional. Eu cravo aqui que seria titular, olha que eu gosto de Arthur, mas o Gabriel seria. Agora, na condição que o Gabriel está, é temerário você mantê-lo o tanto de tempo que ele ficou em campo. Ele demorou demais para tirar o Gabriel, então ele não podia ter deixado o Mailton. Então são algumas coisas que ele fez hoje que eu não concordei e eu não achei legal. Eu vou falar a verdade aqui, gente. Algumas alterações hoje não deu para engolir. Não deu. Demorou para mexeu errado. O Igor Torres, gente, Carlão pode ficar bravo comigo. Eu sei que o Carlão gosta do Igor. Cara, põe o Thales e manda o Igor descansar. Rapaz, esse cara não vai virar na Ponte. Queima minha língua, Igor. Queima. Mas não vai virar na Ponte. Carlos, para você, por exemplo, ele falou que modificou, tirou o Mailton pro time ter a bola. Mas o Londrina era só correria no primeiro tempo. Como é que ele tira um cara que estava correndo também para colocar um cara que supostamente poderia dar uma tranquilidade no jogo, mas ele já tinha o Elvis e também não estava conseguindo jogar, né? Essa foi a explicação dele. Eu entendi a explicação, mas aí continuo entendendo que ele errou. Eu também estou contigo. Eu acho que nessa ele errou. Ele tentou fazer uma coisa, né? E dentro do campo acontece outra. A substituição simples era tirar o Gabriel Silva. Poderia até ter colocado o Ramon Carvalho, ok. Sim. Mas tirar o Gabriel Silva, aí você fala, mas vocês estão falando, mas gente, o Mailton é da posição, né? O Mailton é da posição, o Mailton colocaria o Mailton para a lateral esquerda. Porque o Gabriel era pedra cantada que ele ia ter que sair. Ia ter que sair. Então, essa foi a primeira alteração. E depois, aí, na hora de trocar o Gabriel Silva, ele colocou o Tomás Kaique. E olha que o Tomás Kaique ajudou ele, que jogou bem. Ele teve mais sorte que juízo. O Tomás Kaique jogou bem. Porque ali a alteração correta era fazer o quê? Colocar o Everton, que já jogou de lateral esquerdo, inclusive na Série A2, com o Hélio dos Anjos, contra o Juventus. No jogo contra o Juventus, o Everton entrou de lateral esquerdo. Também não entrou bem, tá? Vamos combinar que não entrou bem. Mas é inventar o menos possível, né? Seria inventar o menos possível. Colocar o Everton ali. O meio-campo da Ponte não estava com a bola, não estava dominando a bola? Não estava mesmo. Mas daí, você tirar, por exemplo, o Mailton, que foi o cara que fez a jogada do gol, pô. Não, ele errou. O jogo começou lá em Recife. E com 30 segundos de jogo, o Matheus fez o gol pro Ituano, gente? O futebol é uma beleza, né, cara? Os caras fazem festa. O Frank falou da camisa do esporte. Lotado o estádio, a Ilha do Retiro. Primeiro lance do jogo, gol do Ituano. Muito parecido com o gol da Ponte hoje, só que o da Ponte foi com a perna esquerda, né, do Eliel. Esse foi de cabeça. Vai, ô Frank. Marcelo, e essa camisa do esporte que eu tava elogiando aqui, eu me lembrei, uma homenagem ao Ariano Suassuna. Ele usava uma camisa dessa, vermelha e preta, desse grande jeitinho. Escritor brasileiro, então, o esporte do Alto da Compadecida. Esporte era a vida dele, né?
Então essa é homenagem para ele. Gente, temos muita coisa ainda no programa. No fim de jogo tem as notas do jogo. Eu quero que o torcedor vote no Melhor da Ponte no jogo. Aqui no YouTube e também no Facebook para ajudar a gente, tá bom? Tem mais informações também. Lembrando que vamos até às 10 da noite na Essência FM, tá Quando bom? o Pedro tiver ok pro seu destaque final, pode chamar também. A gente chama o Pedro lá com o destaque final. Vou segurar mais o André ainda, porque a gente tem que votar no Melhor da Ponte Preta em campo, né? Tem as notas do jogo. Você quer falar, André? Não, só pra completar o que vocês falaram aí. Pintado, pelo amor de Deus, no derby, faz o simples. Hoje teria que ter tirado no intervalo o Gabriel Silva, coloca o Mailton na esquerda e libera e coloca o Ramon Carvalho. Pô, é simples assim, não inventa, por favor. Vou até chamar o intervalo já para dar mais tempo pro pessoal votar no Melhor em Campo. Mas, ô Frank, o que você acha dessa... O que você achou dele ter falado? Ele passou, pergunta do nosso companheiro Vladimir Catarino, sobre a fala do Elvis no final do jogo. E ele concordou com o Elvis, né, ô Frank? E eu concordo com os dois. A verdade é uma só. Gente, eu falo há muito tempo, Marcelo. O Elvis não vai correr. O Elvis não vai dar carrinho. O Elvis não vai voltar para marcar ninguém. O Elvis não precisa. O Elvis tem que receber a bola para botar o time da Ponte para jogar. A bola não chega no pé do Elvis, gente. Como é que o cara vai jogar? Entendeu? Hoje, maior correria e foi isso aí. Eu acho que eles estão certos. Cara, é o segundo gol do Ituano. Os caras, eu tô falando, ó, faz a festa, lota o estádio, o Ituano com esse resultado tá passando a Ponte. Tá, a Ponte Preta volta para a 14ª colocação, o Ituano vai para 32. Daqui a pouco a gente confirma quem fez o gol. Foi 10 lá. Mas, nitidamente, isso acontece em todo o Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato de pontos corridos. Os times que estão lá embaixo, geralmente, a maioria deles, mesmo sendo rebaixados, eles melhoram no segundo turno. Então tá todo mundo melhorando aí no segundo turno. O Londrina não, continua lá embaixo, Marcelo. Só que o Londrina jogou melhor hoje contra a Ponte, né? Então, quer dizer, o ABC tá perdendo, tá empatando muito, mas o ABC melhorou do segundo turno, do primeiro pro segundo turno. Então o campeonato do segundo turno é muito mais difícil. A vitória hoje foi muito melhor, o resultado, do que o que a gente apresentou em campo. Imagine se a Ponte não tivesse ganho hoje. Meu pai amado. O jogo era pra empate, porque o Londrina, vamos combinar. Cara, eu acho que pra mim o Londrina merecia ganhar o jogo. O que eu tô colocando é o seguinte, o Londrina pode ter merecido ganhar o jogo, mas mais uma vez eu vou usar aquela frase aqui, futebol não é um jogo de justiça. Não é justiça. E é aquilo que eu falo, a vida não é justa, né? Imagina o futebol. Mas o que eu tô colocando é o seguinte, o Londrina fez um gol. Aí, todo mundo viu que a bola pegou no braço do cara, né? Então, não valeu o gol. E o VAR tá aí pra isso, né? Mas o Londrina fez um gol. Sim. A Ponte fez um gol. Sim. Então, o resultado seria, né, se não VAR, empate. 1-1. Então, seria um resultado de empate. Péssimo pra Ponte. Péssimo, porque o Londrina, com todo o respeito, tá jogando, mas com todo o respeito, tá lá embaixo. Né, tá lá embaixo. O Londrina já comprou aliança para a Série C do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Você tá falando do Londrina. Londrina fez jogo bom contra o Atlético Goianiense. Eu falei hoje no Meio Campo FI, o jogo contra o Guarani, a gente vai lembrar aqui que o Londrina perde o jogo no final da partida, naquele pênalti onde o cara quase que arrebentou com a cabeça do Regis. Salomão nem tá no time mais. Não, né? Foi mandado embora depois daquilo. Mas... E fez um bom jogo contra o Guarani, que eu vou mais uma vez aqui colocar. O futebol, ele é sensacional, ele é interessante por causa disso, né? Nem sempre quem tá melhor vence, né? Diga a Ponte contra o Ceará. A Ponte foi lá com o Ceará, fez um jogaço com o Ceará, não ganhou, mas merecia a vitória. Mas o Guarani tá jogando um bolão. O Guarani, até o jogo que ele perde, que foi o jogo contra o Juventude, se você pegar os números do jogo, o Guarani foi muito superior ao Juventude. Perdeu o jogo. O Guarani tá jogando muita bola. Mas o Londrina veio até Campinas, encarou o Guarani e só não empatou porque o zagueiro fez aquela bobagem no final do jogo. Senão o Guarani não ia vencer também o Londrina. É verdade, Marcelo, se você pegar as estatísticas do jogo, em um determinado momento, o Londrina estava com 75% da posse de bola e a Ponte com 31%. Quer dizer, pra mim, eu concordo com a opinião do Carlos, pra mim o resultado mais justo seria o empate ou até a vitória do Londrina, porque a Ponte realmente só fez o gol.
Fez o gol. Chegou a ter 75% pro Londrina, 25% pra Ponte Preta. São 9h, 39 minutos, vamos pro intervalo. Aí daqui a pouco a gente volta pra fechar aqui o programa, pra fechar também os quadros do nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Sou eu, faltando 18 minutinhos para as 10 horas da noite. Você está ligado aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior na Essência FM 98.5, 102.5. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a eleição do melhor em campo com o nosso internauta também. Você que está acompanhando a nossa transmissão, dando o seu voto aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, craque do jogo, lembrando que na votação do torcedor peso 2, depois o Carlos, eu, o Frank e o André também manda o voto. Vai, Carlos, você que brilha. Vamos lá então, pessoal aqui no nosso YouTube, eu vou ler as mensagens, daqui a pouco computo os votos. Roberto César Santos, concordo com o Frank, Gabriel Silva sem condições. Gustavo Carvalho, Pintado poderia ter sacado o Gabriel e recuado o Mailton para lateral. Aí sim por Thales ou Everton. Aparecido Alves, melhor da Ponte, Matheus Silva, tirou tudo e mais um pouco. Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Melhor em campo, Fábio Sanches. Anderson Grigoleto, ô Grigo, você mandou uma mensagem de áudio aqui, eu não consegui ouvir, tá? Mas o texto eu tô lendo aqui. Melhor da Ponte, Filipinho, na opinião dele. Viviane Cristina, melhor em campo, Pedro Rocha, o goleiro. Roberto Santos, Sport caindo de produção, perdeu do Guarani também. O cara do Londrina confessou no final do jogo que a bola bateu na mão mesmo. Todo mundo viu que bateu, né? O João Limírio, só faltava ele falar que não, né? João Limírio Neto, Eliel, Gustavo Carvalho, Paulo Baia, melhor em campo. Bela invertida de bola, servindo o Mailton para fazer assistência para o Eliel, o Cruel. Roberto Santos, Eliel,
o craque do jogo. O Eliel tem 3 votos, porque o Ronaldo Neto votou no Eliel também. O João Limírio Neto também votou no Eliel. Portanto, Ronaldo Neto, João Limírio e Roberto Santos. O Gustavo Carvalho votou no Paulo Baia. A Viviane Cristina votou no Pedro Rocha. Tem um voto aqui pro Fábio Sanches. Só coloquei o nome dele aqui, mas não computei o voto. Peraí que eu já pego aqui. O Matheus Silva, o Aparecido Alves votou nele. O Grigo votou no Felipinho. E tem um voto aqui, rapaz, pro Fábio Sanches. Deixa eu ver para quem que foi aqui o voto do Fábio Sanches. Marcelo, se você tiver aí algum no nosso Facebook, pode mandar também, tá bom? Perdi aqui o voto do Fábio Sanches. Se você que votou no Fábio Sanches, por favor, manda novamente aqui, porque eu perdi o seu voto, tá? Você que votou... Akira Miyamoto, pronto. Achei aqui. O Akira Miyamoto votou no Fábio Sanches. Ó, da galera aqui, o melhor em campo foi o Eliel, viu? Pelo menos os votos que eu tenho aqui. No Face tem alguma coisa, Corsato? No Face eu não vi nenhum voto, não. Tá, então o pessoal votou só no YouTube, Você também não tá ali no Facebook, Não, né? eu saí. Então perdeu ali os votos. Se você votou lá no Facebook, o Marcelo não fez o trabalho corretamente. Ficou só os votos aqui Pra variar. do YouTube, né? Ficou só os votos do YouTube. Então vamos lá, gente. Por enquanto, o Eliel, hein? Eleito o craque do povo aqui. Vai com 2 pontos na nossa votação. Agora, cada integrante da mesa tem direito a 1 voto. Vai lá, Corsato, você começa chamando o povo aí. Frank Francisco, então Eliel ganhou ainda, galera? Sim. 2 votos pro Eliel no voto da galera. Eu quero saber o voto do meu comentarista. Frank Francisco, pra quem vai o craque do jogo? Tá certo que o Eliel nos deu a vitória, mas seria injusto da minha parte não reconhecer a partida do Filipinho de novo. Ele destruiu, ele jogou pelo Felipe Amaral, ele jogou por ele fez a função que o Mailton tinha que fazer, segundo o Pintado falou, e o não fez. Mesmo com a entrada do Ramon, que prende mais a bola, aí o Filipinho teve um pouquinho mais de, vamos dizer, de um posicionamento, eu vou colocar assim, mais tranquilo, ou seja, mais objetivo. Aí que ele massacrou esse meio campo da Ponte. Filipinho, pra mim, o cara tá jogando fino da bola. Filipinho, voto pra ele. E o seu voto? André Luiz, o repórter feliz. Ele que armou, articulou, fez tudo, jogou por ele e por mais uns 2 no meio campo da Ponte. Felipinho, camisa meia dúzia, o craque do jogo. Vai, Carlos, 2 votos pro Filipinho, hein? E 2 da galera pro Eliel. Jogou muita bola o Felipinho. Eu sou obrigado a concordar com os amigos aí. Mas um jogo desse, né? Time vai poucas vezes pro ataque e ganha o jogo, eu prefiro votar. O Felipinho jogou muita bola, tá? Nas notas ali vai ter praticamente que a mesma nota, se não a mesma nota do Eliel nas minhas notas do jogo lá no site Futebol Interior, no blog Planeta dos Macacos. Mas eu vou votar no Eliel porque fez o gol que deu os 3 pontos pra Ponte. Tô contigo também. Filipinho jogou muita bola no meio campo ali, mas não tem como votar no Eliel, né, cara? A Ponte jogou 2 bolas no gol. 2 certas no gol. Uma ele mandou pra rede. Ele guardou. Então o meu voto também vai pro Eliel. Então já tinha 2 da galera, mais 2 aqui da mesa. Eliel eleito o craque do jogo. O melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte então. Vamos trazer mais um quadro aqui no nosso programa. As notas do jogo. Vem chegando. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, o narrador passa jogador por jogador e o comentarista gabarita. Vamos lá, nós temos mais 13 minutos de jornada. Rapidinho então, viu, Frank? Pode comentar, mas tem que ser bem rapidinho, tá? Pedro Rocha. Nota 7, Carlos. Luiz Felipe. Luiz Felipe, não gostei hoje, nota 5. Matheus Silva. De vez em quando assusta a gente, hein? Nota 5. Fábio Sanches. Fábio também deu umas 2 pichotadinhas aí, já não é só nesse jogo, já vem há um tempo, nota 5. Tá, nota? 5 também. 5. Gabriel Silva? 4,5. 4,5. Deixa eu só pegar aqui o destaque final do Pedro, então, Marcelo, vamos lá? Só deixa o Frank repetir a nota do Gabriel Silva. 4,5. Tá. Vai lá, Pedro Lino, seu destaque final. Boa noite, Pedro. Boa noite, Corsato. Meu destaque final é que a Ponte Preta ganhou do Londrina por 1-0. Esse já faz bastante festa aqui na frente do Majestoso. Estou acabando de sair daqui.
E próximo jogo é o derby, né? Que nem o Pedrão falou, derby não se joga, se ganha. E vamos esperar para ver essa semana, né? Que vai ser bastante decisiva. E a fala do Elvis me chamou bastante atenção, viu, Corsato? Não foi em direção ao Pintado, foi em direção a alguns torcedores que andam cornetando o Elvis. E vamos aguardar, né? Eu acho que não foi pro Pintado, não. Eu acho que foi pra torcida mesmo. E quem falou derby não se joga, se ganha, foi o Elvis também. Antes de soltar essa frase aí, ele lançou essa. O Pedrão falou também. Né? Mas jogo de guerra. O Elvis, a frase assim, né, colocada foi pelo Elvis. Derby não se joga, se ganha. Aí depois ele veio com essa. Ele tá pé da vida com a torcida. E, cara, eu acho que nesse lado aí os dois têm razão, cada um fala o que quer e tá bom. Valeu, Pedro, um abraço, até segunda-feira no Meio Campo FI, você também participa. Um abraço, obrigado, viu? Abraço, Corsato, até segunda, terça eu tô de volta no Meio Campo FI, né? Segunda é gravado e abração pro pessoal que tá na transmissão aí. Parabéns pelo trabalho, tá? Valeu. Já meteu o louco na segunda-feira. Seguindo pé. Esse menino é uma figura. Vamos lá então. Gabriel Silva 4,5. As notas: Pedro Rocha 7, Luiz Felipe 5, Matheus Silva 5, Fábio Sanches 5, Gabriel Silva 4,5. Filipinho. Filipinho 8. 8. Amaral 5. Elvis 5. Paulo Baia. Carlos, o Paulo Baia eu ia dar uma nota boa, mas o Paulo Baia, principalmente dos 30 minutos pra frente, olha, eu lembrei do Paulo Baia do começo. Ele pisou na bola em 2 contra-ataques ali, ele enfiou no nariz, pra mim não falar outra coisa, tá? Então eu vou dar uma nota meia dúzia pro Paulo Baia. Eliel. O Eliel eu dei uma nota 7, Carlão. Merecia mais, tá? Mas dei uma nota 7 justamente porque pra mim o melhor foi o Filipinho. Mailton, meia dúzia. Por mais que ele não tenha feito o que o Pintado queria, só o lance do gol já dava pra dar um 10, viu, Carlão? Mas eu vou ficar no meia dúzia. Ramon Carvalho entrou na vaga dele no intervalo. O Ramon não fez uma das melhores partidas ali na Ponte, não. Eu não gostei, viu, Carlão? Apesar de ter dado uma ajeitada, uma acalmada no time, mas hoje não gostei. 5 pro Ramon Carvalho. Agora vamos lá para as outras alterações. Tomás Kaique na vaga do Gabriel Silva. Tomás Kaique não foi mal, Carlão. Pelo contrário, até me surpreendeu. O que assusta é que de vez em quando, ele deu umas 2 sapatadas ali que eu fiquei com o coração na mão. Achei que ia tomar vermelho. Mas eu dei nota 6 pra ele, Carlão. Gostei também, achei que entrou bem. Thales, entrou na vaga do Amaral. O Thales também errou num contra-ataque lá feio, mas dá pra entender, muito tempo parado, né? Tava contundido. Mas gostei demais, entrou e bagunçou o coreto, meia dúzia. Vamos lá. Aí entrou o Everton 22, atacante, na vaga do Elvis. Ô Carlos, me fala uma coisa, só pra mim não ser injusto. Há quanto tempo entrou o Everton? O Everton entrou a 29. 29? Aí já dá pra dar uma nota, né? Nota 5 pra ele. 5 pro Everton. Quase não vi ele em campo, hein? O Igor Torres entrou na vaga do Eliel. Carlão, nota 4. 4 pro Igor Torres. Então aí os caras que entraram no time da Ponte. E o Pintado? Carlão, hoje eu vou de nota 6 pro Pintado. A Ponte ganhou o jogo, ele tá certo, tem que vencer. Mas ele não foi feliz nas substituições e nas tomadas de decisões hoje. O pessoal da arbitragem, comandado aí pelo Augusto Servino Bauerman, e o cara do VAR lá, o Rodrigo Nunes de Sá, que é FIFA, né? Ele, do Rio de Janeiro, ele que viu a mão lá do jogador da equipe do Londrina, anulando o gol do Londrina. Ô Carlos, hoje a gente tem que ser honesto, né? O do VAR foi fantástico. E eu cantei na hora do que sai a jogada, eu não sei se vocês perceberam, e eu ficava aqui, tocou com a mão, Sim. Porque a bola teve um desvio. Ele foi muito bem. Eu só não gostei, Carlos, do critério do árbitro hoje. Eu acho que, por exemplo, ele usou 2 pesos e 2 medidas. Muitas faltas que o Londrina fez na Ponte, ele mandou seguir. E a Ponte, qualquer entrada era falta. Teve um momento que até eu e você concordamos que não tinha sido escanteio, e ele acabou dando escanteio pro Londrina. Mas assim, pela questão do VAR hoje ter sido muito boa, eu vou dar aí na média para arbitragem nota meia dúzia.
Beleza, tá? Então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior com o Frank Francisco, as minhas vão lá pro site futebolinterior.com.br, no blog Planeta dos Macacos. Corsato. As notas do jogo. Faltando 7 minutinhos para as 10 da noite, não quero nem que vocês comentem, mas eu vou colocar no ar aqui. Marco Campidelli. Teve pênalti no lance que o VAR anulou o gol. O zagueiro da Ponte está com a mão no ombro do cara fazendo a carga. E isso motivou a mão na bola. Resumindo, antes da mão foi pênalti não marcado. Obrigado, Marco Campidelli, com a gente aqui no Facebook. Eu quero terminar a transmissão junto com a transmissão que vai terminar no rádio também. André Luiz, repórter feliz, o seu destaque final, vitória da Ponte Preta 1-0, André. Sou eu aqui. Vamos lá. Destaque final da Macaca, que após essa vitória esta noite por 1-0 diante do Londrina Esporte Clube, próximo compromisso da Macaca é o derby de número 206 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Próximo sábado, 18 horas, a Ponte enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro. Para esta partida, o técnico Pintado não poderá contar com o volante Ramon Carvalho, que levou o terceiro amarelo, assim como o zagueiro Tomás Kaique, que levou o terceiro amarelo, e ambos estão fora do derby número 206. Já emendando com o destaque final do Londrina Esporte Clube, que após esta derrota para a Ponte, no jogo de hoje, o próximo compromisso do Tubarão será na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, às 21h30, Estádio do Café, lá no norte do Paraná, na cidade de Londrina, onde o técnico Eduardo Souza terá uma semana para ir trabalhar com a sua equipe visando este compromisso. Meu caro Marcelo Corsato, contei esta noite nos estúdios da Rádio FI com os trabalhos técnicos do nosso querido Eduardo Rodrigues do Bolacha. Forte abraço a vocês e a você, amigo, ouvinte e telespectador aí dos canais Futebol Interior, e até o derby 206, até lá! Tá certo, André Luiz, grande abraço pra você. A TV, estatística é um negócio muito bacana, né? Mas a TV mostra que o esporte tá perdendo pro Ituano 2-0. E na estatística o Ituano teve um chute no gol, tá ganhando 2-0. É que o gol foi contra. Não, o gol foi contra. O cara chutou a bola no gol, não, pô. Aí não conta, porque a bola não foi pro gol, ele cruzou. Não. Ele cruzou, o gol foi Pelo amor de Deus, a bola foi em direção ao gol. Mas tá bom, vai. É um negócio meio louco. A estatística tá certa, a bola não foi pro gol, foi gol contra. Sei lá. Ô, Frank, o seu destaque final, rapidinho aí, pra gente terminar tudo aqui com o rádio também. Sabe aquele negócio, tá errado, mas tá certo? Coisa de maluco. Pessoal, maravilha, importante a Ponte ter vencido. Quero deixar um recado pro torcedor Ponte Pretano aqui, Marcelão, bem rapidão. O 12º jogador da Ponte Preta, a melhor contratação do ano, de todos os anos, de toda a história da Ponte Preta, é você na arquibancada. O torcedor da Ponte tem que ir pro campo, tem que incentivar. É você que faz a diferença. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa cornetagem. A gente não pode cornetar os melhores jogadores que o elenco tem. Poxa, você vai me falar que o Elvis não tá jogando nada. Amigo, o Elvis não precisa correr, não precisa fazer nada. A bola tem que chegar no pé dele, que ele vai fazer o que tem que fazer. É a mesma coisa que eu brigo o tempo todo aqui. Todo mundo fala, o Frank é André Futebol Clube. Fez falta, maluco. O André prende zagueiro, o André sabe fazer uma parede, o André dá espaço pro Eliel jogar. Então, gente, calma. Mas vamos nos unir, porque a galera de baixo começa a somar ponto. Se a Ponte hoje não faz os 3 pontos, o negócio é engrossar. Galera, mas o Gordo falou demais. Então, beijo no Gordo. Fui! Valeu, Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos com a ficha técnica do jogo. O Carlos vai se virar em 1 minuto e meio. Vai, Bolacha! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmiti 25ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte venceu Londrina, que sufoco, por 1-0, Eliel marcou a 2 minutos e 40 segundos do primeiro tempo. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva, depois Tomás Caíque, Filipinho Amaral, depois Thales, Elvis, depois Everton, Paulo Baia, Eliel, depois o Igor Torres e Mailton, depois o Ramon Carvalho Pintado, o treinador da Ponte. O Londrina que perdeu com o Neneca no gol, Ezequiel, Rafael Vaz, Gabriel e Marcos Pedro, João Paulo, Fabrício, Igor Leite, depois entrou o Gabriel, o Ariel, esse Igor Leite jogou 10 minutos, saiu contundido, Moisés, depois Vitor Hugo, Paulinho Mocelin, Iago Dias, depois o Peu, Everton, depois Vitor, Eduardo Souza, o treinador dos caras, agora 10 jogos, 6 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. O árbitro, o Augusto Ervino Bauerman, de Santa Catarina, auxiliado pelo Kleber Lúcio Gil e o Bruno Miller, todos catarinenses. O VAR, Rodrigo Nunes de Sal, quarto árbitro, o paulista Thiago Lourenço de Matos. Gol da Ponte, Eliel, 2 minutos e 40, passe do Paulo Baia para o Mailton, cruzamento do Mailton. Eliel foi para a rede, 1-0, placar final. Público total, 3.554, 46.880 a renda. João Paulo tomou o cartão amarelo e Vitor Hugo e Gabriel, do time do Londrina. Na Ponte, Matheus Silva tomou cartão, Fábio Sanches, Tomás Caíque também tomou o cartão amarelo, então Matheus Silva, Tomás Caíque e Ramon Carvalho, os amarelados da Ponte Preta, 25ª rodada Série B. Campeonato Brasileiro deu uma caca. Ponte 1, Londrina 0. Essa ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Tchau, Carlos. Valeu, Corsato. O Wilson Corrêa diz aqui que o Eliel foi o melhor em campo. O Gustavo Carvalho está com a gente aqui. Votaram no melhor em campo? Sim, ele é o melhor em campo, tá dizendo aqui. Valeu, votamos sim, viu, Gustavo? E coloquei aqui o seu voto também. Obrigado pela participação. Se ia poupar o André para o derby, poderia ter forçado o terceiro cartão amarelo. É que o Pintado falou, o Wilson, na entrevista, que o André sentiu, né? Então ele não poderia jogar. 10 horas em ponto. Valeu, Corsato. Um abraço. Ótimo final de semana para todo mundo. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe. Aquele abraço do tamanho do Majestoso. Valeu, até mais. Beleza, Carlos Corsato narrou, André Luiz reportou, o Frank Francisco comentou o jogo, Pedro Lino também lá no estádio Moisés Lucarelli. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Proning Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Rapidinho, o Iago Teles, eu acho que é o atacante que a Ponte tentou trazer, ele que trabalhou com o Pintado na Internacional de Limeira, mas ele foi pro Guarani, né? Ele optou pelo Guarani, pela posição da tabela. O Guarani vai disputar para subir, a Ponte Preta no momento tá ali no meio, para baixo da tabela, mas me parece que é o Iago Teles, esse jogador que a Ponte tentou e não conseguiu. Só faz um sinal de positivo ou negativo. Amanhã tem Essência FM no jogo do Guarani? Tem, então tá bom. Amanhã, 5 da tarde, começa o jogo, a transmissão às 4 para Guarani e Sampaio Corrêa. Na verdade, Sampaio Corrêa e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior e também no FM 98.5, 102.5. Passamos 2 minutinhos e o Kleber, me perdoe, um abraço para todo o pessoal que acompanhou a gente na Essência. O nosso Eduardo Luiz, Edu Luiz, o Bolacha na mesa de som, trabalhos técnicos aqui dos canais Futebol Interior, aos diretores Elcio Paiola, Arthur Eugênio, ao nosso diretor comercial Claudinei Corsi. A Macaca venceu 1-0 para cima do Londrina. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia, que esse seja o melhor final de semana da tua vida. Juízo, se cuida e até a próxima, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro.